Esse é o Enzo Rabelo aqui na programação da Nova São Pedro, a rádio que você vê. Fazer o seguinte, hein? Você corre lá pro nosso canal do YouTube, você que está no nosso site, no www.novasampedro.com.br. Também você está com o nosso aplicativo, corre para lá, porque daqui a pouquinho começa o podcast da Nova e, claro, você não pode perder. 19h59. Acesse www.novasampedro.com.br. Padaria Oficina do Pão, com pães quentinhos, sempre pronto para atender você. Deliciosos doces, salgados e nossa famosa pizza, vários sabores. Venha nos visitar na Avenida das Saudades, 288. Telefone 19-3483-1776. Aberto de segunda a sábado, das 6 às 22 horas. E aos domingos, das 6 às 13 horas. E depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Toda terça-feira, podcast da Nova, às 20 horas. Se inscreva no nosso canal youtube.com/Nova São Pedro Web. Toda terça, um episódio inédito do podcast da Nova. Quer economizar na compra de produtos de limpeza? Venha para a Gota Brilhante. Aqui você encontra os melhores preços com os produtos de qualidade. Trabalhamos também com a linha descartável, linha automotiva e produtos para piscina. Venha para a Gota Brilhante, a sua casa merece. Avenida Getúlio Vargas, 1119, São Pedro. Telefone 19 99753 1198. 19 99753 1198. Siga a gente no Instagram, @gota.brilhante. Gota Brilhante, produtos de limpeza. A sua casa merece. Venha fazer parte da Nova São Pedro. Anuncie com a gente. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 19 99936 6241. 99936 6241. Nova São Pedro, a rádio que você vê. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19 99895 7003. 19 99895 7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19 99895 7003. 19 99895 7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Venha
Venha conhecer Paraty Materiais Elétricos, a melhor opção para quem precisa de poste padrão pronto, seja monofásico, bifásico ou trifásico. Aqui você encontra postes completo com fiação, disjuntores, escavação e colocação com guincho, tudo com rapidez, economia e qualidade. E mais, na Paraty você também pode adquirir o Ciclo Sol, o sistema fotovoltaico que transforma a luz do sol em energia elétrica para sua casa ou empresa. Não perca tempo, venha nos visitar na Rua José Stanislau de Oliveira, número 900, no centro de São Pedro. Ou se preferir, ligue ou mande um zap 19 99635 5092. Paraty Materiais Elétricos, a sua loja de confiança. Quer economizar na compra de produtos de limpeza? Venha para a Gota Brilhante. Aqui você encontra os melhores preços com os produtos de qualidade. Trabalhamos também com a linha descartável, linha automotiva e produtos para piscina. Venha para a Gota Brilhante, a sua casa merece. Avenida Getúlio Vargas, 1119, São Pedro. Telefone 19 99753 1198. 19 99753 1198. Siga a gente no Instagram, @gota.brilhante. Gota Brilhante, produtos de limpeza. A sua casa merece. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19 99895 7003. 19 99895 7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Padaria Oficina do Pão, com pães quentinhos, sempre pronto para atender você. Deliciosos doces, salgados e nossa famosa pizza, vários sabores. Venha nos visitar na Avenida das Saudades, 288. Telefone 19 3483 1776. Aberto de segunda a sábado das 6 às 22 horas e aos domingos das 6 às 13 horas e depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Acesse www.novasampedro.com.br. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Senhoras e senhores, a partir de agora, entra no ar o podcast da Nova. E aí, crianças amadas desse meu Brasil que eu tanto gosto, sejam todos bem-vindos à Nova São Pedro, a rádio que você vê. Eu sou Fernando Gouveia, que bom ter você aí do outro lado junto com a gente. Salve, salve para todo mundo. Galera que se liga com a gente pelo nosso aplicativo da rádio, pelo site. Você que acompanha a nossa programação também pelo nosso canal do YouTube, do Facebook. Estamos aí todas as nossas plataformas liberadas para você, tá? Gente, nosso papo vai ser hoje sensacional, vocês não podem perder. Nossa convidada já está aqui presente. Pô, tô feliz pra caramba. Hoje é dia, hein? Ó, seguinte, quero dar 2 recadinhos rápidos para você que está curtindo a nossa programação. Os nossos novos parceiros aqui da programação da Nova São Pedro Web, que é o pessoal da Gota Brilhante, que estão com uma super loja aqui em São Pedro, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1119 aqui em São Pedro, tá? Para você seguir eles aí nas redes sociais, é o @gota.brilhante, tá? Também tem o telefone no WhatsApp para você marcar e, claro, encomendar os produtos de limpeza da sua casa, porque, queridão, a sua casa merece. Gota Brilhante, mais novo patrocinador do podcast da Nova, então obrigado a galera do Gota Brilhante, que tão sensacional, uma super loja com produtos de automotivos, produto para sua casa, tudo, ó, linha completa, tá, gente? E também tem os produtos descartáveis, muito legal para você conhecer a loja aqui na Avenida Presidente Getúlio Vargas, aqui em São Pedro. Também junto com a gente o pessoal da Padaria Oficina do Pão, eles que proporcionam tudo isso pra gente. E claro, não é diferente para os nossos convidados de hoje, aqui para nossa convidada, claro, prepararam um super lanche maravilhoso. E você também quiser comer esses lanches gostosos, bolos, pães,
pães doces, lá tem a deliciosa Carolina, aquela pizza gostosa, é aqui na Avenida da Saudade 288, bem em frente ao Velório Municipal, aqui na cidade de São Pedro, só se chegar das 6 da manhã às 22 horas. Lembrando que tem o churrasquinho grego, que é a novidade na cidade, né? É o autêntico churrasquinho grego, e também os deliciosos churrasquinhos, né? O espetinho delicioso, para você poder também todo fim de tarde passar lá e degustar um delicioso espetinho, certo? Senhoras e senhores, esses são os nossos recadinhos do nosso podcast. Obrigado aos nossos parceiros todos. Se você também quiser ser parceiro desse podcast, entre em contato com a gente aí, tá? Através do nosso direct, chama a gente, que o nosso leque de anúncios aqui é muito acessível, vai ser maravilhoso. Senhoras e senhores, ela já está aqui e o nosso papo promete ser sensacional. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, porque é celebres e é bom receber celebridades nesse podcast. Senhoras e senhores, recebo a Alê Negrinho aqui no podcast. E aí, Alê, tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado, viu? Ótimo. Tô feliz de você estar aqui. Tá aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vamos soltar a língua. Vamos conversar muitas coisas. Está passando o Instagram da Alê para você já seguir aí, que é o @Alê Negrinho. É isso mesmo, Alê? Isso. A galera pode ir lá, pode seguir as redes sociais todas, e a gente hoje, né, vai ter um super papo. Galera também que está participando pelo chat, que mandam mensagem, sempre participam com a gente aí, podem participar. Ale, eu queria que você falasse um pouco, quem é a Alê Negrinho? Porque eu sou sincero, eu já falei isso para você em off, não conhecia, mas através de um amigo em comum, Fabinho Moura, falou, não, menino Fábio Moura, falou, tem uma pessoa certa para você levar no podcast, Fernando. Aí eu falei, nossa, Fábio, eu não acredito. Ele falou, mandou teu contato e gentilmente eu entrei em contato com você, você disponibilizou a vir, então agradeço mais uma vez, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz. E eu queria que você falasse um pouco quem é a Alê Negrinho, que o pessoal tá tudo. Nossas redes sociais explodiram, gente. Pensa numa mulher para dar visibilidade nas redes sociais da gente. Bom, quem é a Alê Negrinho eu ainda não sei. Estou nesse caminho, nessa descoberta, legal, dia após dia, né? É difícil saber muito bem quem a gente é, né? Difícil, né? A vida vai surpreendendo, a gente vai tomando umas decisões e assim a gente vai se conhecendo. Bom, mas tenho 4 filhos, né? Sou vovó já de 3 netos maravilhosos. Oh, que legal! Fui mãe muito nova, tenho aí uma bagagem, uma história aí um pouco, né, às vezes um pouco triste, um caminho também feliz, e assim vai seguindo. Aí me tornei, sou cabeleireira, né? Sim. Mais especializado em loiro. Uau! Depois quis, como não pude estudar por conta de ser muito nova com as crianças e tal, passei a buscar isso um pouco mais velha, e hoje eu sou uma estudante de sexualidade. Uau, Ale, que legal. Que eu gosto bastante, muito. Sim. E é isso aí. Bacana. Como que a gente fala, né? A vida da gente, ela é cheia de surpresas, né? Cheia. Você é de onde? Você não é de Piracicaba? Eu sou nascida em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Morei um pouco em Campinas, que bem criança, e acabei vindo morar em Piracicaba. Certo. Né? Aí fiquei em Piracicaba um tempão, tive meus filhos, fui morar em Torrinha, fiquei. Caramba, você morou em Torrinha? Fiquei 7 anos lá, 7 anos de azar. Meu Deus. Por que 7 anos de azar, pô? Pelo amor de Deus. Eu sou curioso pra caramba, Ale. Eu cheguei lá com meu pai. Tá. Meu pai, um grisalhão, bonitão, sabe? Já chegaram, mal cheguei na cidade, tá vendo aquele coroa ali? Ele tirou aquela moça ali, ó, da zona. Não acredito. Achavam que eu era amante do meu pai e não filha do meu pai. Demorou um pouco para ficarem sabendo que eu era filha do meu pai, né? E não amante, né? Então o povo já cheguei assim, super, já chegou sendo essa recepção maravilhosa. Super recebida. E aí, mas por um lado foi bom, porque como eu tinha as crianças pequenas, e então para criar criança, ensinar pequena é maravilhoso, né? Muito então mais meus fácil, filhos tiveram tudo que ia jogar queimada na rua, brincar no meio do mato, estudou em escola rural, soube já pegar na enxada, aquela coisa assim, né? Bem interiorana mesmo, assim. Aí depois, passando muito aperto lá, passei muita dificuldade lá, quem é de Torrinha sabe. Eu tinha uma vizinha que me ajudou a voltar para Piracicaba.
Tá. E essa vizinha, até quero mandar um beijo para ela, Leninha, maravilhosa, né? Sim. Que fez essa viravolta na minha vida, me dando essa oportunidade. Alugou um lugar para mim, né? Uma casinha bem pequena, um porão, e ali eu fui fazendo minhas clientes, né? De novo, que eu sou cabeleireira desde os 18 anos. Tá bem jovem, então. Bem jovem, E aí eu foi, e as coisas foram melhorando, eu fiquei em Piracicaba. Tá. Mas precisei mesmo desse período, né? Às vezes Sério? a gente não entende no momento que a gente tá, você fala, meu Deus do céu, eu quero ir embora desse lugar que nem em Casas Bahia tem. Nossa, não tem um semáforo na cidade, meu Deus, né? Uma loucura. E aí, Imagino. Mas foi maravilhoso também por esse lado. Meus filhos tiveram uma infância maravilhosa. Uma experiência assim bem diferente, né? Cidade grande e tal, acostumada. E foi difícil morar na cidade pequena ali, assim, tipo você trabalhou com cabelo lá? O que você fazia lá? Então, lá primeiro que não tinha ninguém loira. Então todo mundo era meio que natural, cabelo, tipo, um povo mais, né? Mas e aí eu consegui fazer assim, né? Um povo loiro que até tem umas que vai até em Piracicaba ainda. Uau, que legal. Fazer o cabelo comigo. Mas foi difícil, né? Então eu fazia bastante escova, essas coisas assim. Mas chegou um período que eu tive que morar num lugar que era no meio do mato mesmo, sabe? Caramba. Então era minha casa, o ônibus rural passava para levar as crianças na escola e eu morava ali. Então eu pegava bike, punha uma mochilinha nas costas e ia fazer o cabelo das mulheradas na cidade. Só que tava uma vida muito precária, né? E essa vizinha, que foi uma vizinha minha quando eu fui casada, que me salvou. Foi ela que me salvou. Caramba, ela foi o anjo da guarda. Um anjo Se da não guarda. Fosse ela, minha vida, eu tava ferrado. Acho que eu não tinha... Nossa Senhora, meu Deus, não posso nem pensar. Não, velho, aí a gente começa a entender que, cara, como que as coisas vão acontecendo assim, e você falou, vão tomando um desfecho diferente, né? E que precisam, às vezes a gente não entende, como eu falei. Não imagina. E depois você fala assim, precisei passar por isso mesmo, não teve jeito. Aí você volta para Piracicaba. Aí volto para Piracicaba. Começa a reconstruir a sua vida em Piracicaba. Começo, né, eu com meus 4 filhos, sem ajuda, nunca tive ajuda financeira, nem emocional, nem nada do pai deles. E criei sozinha, com o meu trabalho, com o suor do meu trabalho. Aí mudei de casa, é a casa que eu moro até hoje, e ali fui sair, fiz outro salão, não deu certo. Também, olha, quebrou várias vezes. Colecionadora de fracassos também. Viu? Sério? A vida é isso aí, bem. Porque a gente não imagina, fala, não, hoje tudo é glamour, não, tá tudo certo. Não, imagina, inclusive eu acho que eu sou até um pouco querida assim na internet, porque eu posto mesmo a realidade, né? O preço das coisas, vai comprar fruta, não tem condição, você fala, porra, tudo tão caro. Tá muito caro essa desgraça e tal. É isso aí, eu dou graças a Deus que eu acabei crescendo na internet. Por falar, né, sem papa na língua. Mas como que começou essa parada com a internet para você? Então, começou o Instagram, né? Quando começou o Instagram... Tipo, você não tinha outras redes sociais, assim? Eu tinha Facebook. Eu nem entro no Facebook. Mas eu comecei no Instagram e começo a postar uma fotinha aqui, uma fotinha ali, cabelo, não sei o quê. Aí eu comecei fazendo divulgação para lojas. Por exemplo, eu tinha um tesão em querer ajudar mulheres. Como eu sofri muito, eu queria tanto, sabe, ajudar, porque eu achava que era tudo, que a mulher era a sofrida da história, sabe, assim, hoje já não acho tanto assim, hoje eu pondero um pouco, mas naquela época eu queria, porque eu sofri tanto na vida, eu falei, as mulheres precisam de um respaldo. E aí eu sempre gostei de me arrumar, e isso me incentivava a ficar cada vez melhor, então cuidar da minha imagem e tudo mais, que não é o primordial, né? Mas eu achava que era. Tinha isso? Tinha. Então eu queria muito incentivar as mulheres a se cuidarem. Então o que eu fazia? Eu comecei a ganhar um monte de seguidor, e aí as lojas me davam de presente um look e eu sorteava. Uau. O look. Então, para sortear esse look, eu fazia até sorteio com os papelzinhos, sabe? Assim, nem sabia mexer naqueles negócios.
E aí eu colocava o nome das mulheradas, só mulher podia participar. E aí elas ganhavam um brinde de cada lugar, tipo, na Rara Beleza. Tá. A Rara Beleza já veio teve aqui. Ai, ganhava tipo um peeling, não sei o quê. Ai, eu fazia todo esse sorteio pra mulherada. E aí precisava seguir a Rara Beleza, precisava seguir a loja. Tipo aquele bem primórdio. E precisava seguir para dar aquela força, participava do sorteio. E foi assim que eu fui ganhando um monte de seguidores. Um monte. Tipo, aí eu meio que estourei nessa parte e que foi maravilhoso para mim. Porque hoje eu faço várias coisas que eu não poderia fazer se não fosse a internet. Entendi. A internet em si não me dá dinheiro, mas me dá essas oportunidades. Que nem faço coisa lá na Pri, faço Carol Bronze, né? Eu sempre vejo lá agora. Inclusive você tem que chamar Carol Bronze. Então, poxa, vamos alinhar aí, Carol. Ó, o convite está feito aí, ó. Então a Carol, então eu faço essas divulgações e acabo ganhando as coisas que eu amo, né? Que tem tudo a ver com esse lance de se cuidar e tal, né? Da parte externa mesmo. Certo. Não, e é legal você falando, porque assim, daí a gente começa a entender um pouco do contexto que você está vivendo, assim, com a rede social, com a internet, com essa proximidade e tal. Né? E quando você começa com essa parte de cuidar das mulheres, de militar por essa parte das mulheres, eu acho interessante você falar isso, porque assim, você tem outra visão. E você acabou mudando isso. Mudando um pouco. Que louco isso, né? Porque você vai estudando e você não vai vendo o lado do homem também, né? Tá. Então tem o lado da mulher, mas tem o lado do homem também, né? É difícil para ambos, né? Não tem o que fazer. E eu vejo assim, aí eu quis abraçar, mas por muitas eu fui muito mal recebida. Porque enquanto você bem aquela história assim, ó, ninguém chuta cachorro morto, né? Tudo bem, mas você tá ali, eu tava numa situação que não tinha, não era. Quando eu comecei a me cuidar, que eu comecei a treinar, que eu comecei porque tipo, você teve esse processo também de você. Lógico, né? Coitada. Antes você não treinava nada. Nada, não fazia nada. Tipo, bem sedentária e tal, assim. Era mãe, cuidava de filho e trabalhava o tempo todo. E aí, quando eu comecei, eu sempre fui muito vaidosa. Então, desde nova, eu sempre assistia Solange Frazão. Sério? Fazia não acredito. Lá, nossa, sucesso isso aí na televisão. Eu fazia, adorava dança, El Chan, não sei o quê. Ficava lá dançando e tal, né? E aí, mas assim, normal, né? Normal. Aí... Você imagina que você vai assistir a Solange Frazão? Solange Frazão. Puxa vida. Tá maravilhosa até hoje. Sim, exatamente. E aí comecei a me cuidar e vi nossa, eu fiquei uma mulher, né, bonitona, né? E aí eu queria fazer isso com as outras mulheres, mas aí as mulheres já não aceitam mais. Porque daí, tipo, aí... Peraí, até aí você pode ir, daqui você não pode passar. Aí tem, já começa limite. Aquela rivalidade, né? Tem rivalidade mesmo? E aí também tem uma coisa, né? Eu comecei a me cuidar e quando a gente acaba se cuidando, né? Vendo que você tá bonita e tudo mais, aí você começa a exagerar um pouco nas fotos. E aí você já vai nas fotos sensuais. Tal. E aí eu acabei perdendo a mão e acabei ganhando um monte de seguidor também, mas perdi muitas mulheres. Porque na verdade você estava nichada com o público feminino. Com o público feminino. Mas eu queria falar sobre as coisas que eu achava. Você falava abertamente com as mulheres? Abertamente, eu falava sobre sexualidade, eu falava aberto, mas o que? Era caixinha, e ali eu regaçava. Coisas que eu vejo que eu falava... Que eu não... Que hoje, hoje não rola mais. Nossa, não acredito que eu falei isso. Eu falava, isso. Putz, você tá igual eu quando assisto os programas que eu já fiz lá atrás. Eu falo, a gente muda, eu só fazia cagada lá atrás. Mas é isso que é legal, né? Sim. Porque às vezes tem coisa que eu nem apaguei, tá lá. E ainda tem gente que vai nos destaques e vem e fala pra mim. Aí eu falo, gente, deixa eu ver o que eu falei. Aí eu falo, nossa, que bosta. Mas tudo bem, né? Aí eu tento me explicar pra pessoa, olha, hoje eu penso um pouco diferente e tal, né? Porque se você não tem conhecimento na área, aí que eu fui me aprofundar também. Porque antes você não tinha, você entrava nos assuntos, mas não tinha conhecimento. Não, assim. O conhecimento era meu, né? As suas experiências. Então, aí você contava as suas experiências. Contava minhas experiências e também, veja só, eu como eu atendo só mulher, né?
no meu salão só vai mulher. Ela sempre vem com muita queixa. Tá. Né? Que aquela, tipo, aquele negócio, cara, eu não tenho pra quem desabafar, eu vou desabafar lá no salão. E é incrível, porque eu tenho um dom que eu percebo que eu consigo fazer com que a mulher se abra. Ela falou, Alessandra, eu nunca contei isso pra ninguém. Tá. Você é a primeira. Aí daqui a pouco é outra. Isso é nunca contei isso pra maravilhoso. você é a primeira. Pra gente que é curioso, isso é maravilhoso. E aí, ali, o que aconteceu? Eu, quando era criança, agora vamos para uma parte meio triste, Tá. pesada, Não tem problema. mas é a realidade, exatamente. Eu, quando era criança, eu sofri abuso pelo meu próprio tio, dentro da minha própria casa, com meu pai, com a minha avó, com meu avô, aquela família toda certinha. Tradicional. Nossa Senhora! Eu não sabia, cara. Que depois eu vinha buscar, por que eu sou assim, meu Deus? Porque eu tenho esse estereótipo, né? Gosto, peitão pra fora, gosto. Por que eu sou assim? Sendo que não é porque eu sou assim que eu tenho atitudes que condizem com essa aparência. Tá. Mas as pessoas vão englobar você nisso, vai te pôr nessa caixinha, não vai ter jeito. Então eu me questionava, né? Aí fui fazer terapia, comecei a estudar sobre isso, namorei por um período um psicólogo que me ajudou muito também. Então eu queria tentar descobrir por que eu uso essa imagem. Tá. Entendeu? Um estereotipo, assim. O estereótipo total, né? Porque sempre, vamos falar grosso modo, vulgarzona e tal, mas na aparência. Sim. Tá? Nunca ninguém pode falar nada, a Alessandra cometeu isso, Sim. fez aquilo, ninguém viu. Exatamente. Agora, tipo, na aparência. E eu queria me descobrir porque eu precisava dessa autoaceitação. Tá. Era uma busca interior também. Lógico. E aí, fazendo terapia, né, a minha psicóloga falou algumas coisas que teve sentido. Tá. Eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo, né? E aí eu comecei até a estudar sobre isso e tudo mais. E aí eu me abrindo sobre o abuso, muitas outras mulheres Também. da minha idade, mais velha, Caramba, sempre aconteceu a mesma coisa. Tá. Tipo, é uma coisa que vai se... Nossa, mas ó, de 90% delas sofreram algum tipo de abuso. E eu não falo abuso... porque não é só abuso... Abuso na infância mesmo. Tipo coisa, assim... tipo do tio, do vizinho, Tá. E isso, nossa, eu falava, gente, mas... Você achava que era uma coisa só, tipo, só eu passei por isso? Eu não achava isso, mas Tá. eu não achava que era tão, né, que era tanto assim. Tantos casos, tanta coisa. Que hoje se fala, porque está tudo mais Globalizado, explícito também, por conta da internet e tal, mas naquela época não se falava, a família ia na igreja. Até abafava qualquer tipo de coisa, né? Com certeza. Com aquele... E eu vi o quanto isso me prejudicou sexualmente. Sério, né? Prejudica total. Então a pessoa olha e fala assim, nossa, deve ser assim, assim, assado. Mas é só... A pessoa não entra, né? Ela não passa por esse... Ela compra o que ela fez. Que ela tá vendo. O que ela acha. Tipo assim, tá toda ali, tá bonitona, você falou. Isso, aquilo. Mas eu tinha muito problema com a sexualidade. Caramba. Tanto que hoje muitas pessoas acham que eu sou garota de programa, como eu antes até falei pra você, por conta de que eu fiz OnlyFans, Privacy e tal. Você fez essas algumas plataformas? Precisei de dinheiro, foi um meio que eu achei, mesmo porque eu procurei várias portas, eu tentei de tudo. Caramba, e as portas se fechavam por causa do meu estereótipo. Sério então, eu isso, já cheguei cara? em lugar, tipo assim, vai chamar ela, vai ter o marido das meninas, vai chamar ela. Mas tipo, numa condição assim, tipo da pessoa falar assim, não vou chamar ela porque o pessoal vai morrer de ciúmes aqui, não tipo, sei esse negócio. Se é questão de ciúmes, era um medo em relação a achar que tipo, ela sai com homem casado, você acha que ela não sei o quê, quem que banca ela?
Entendi. Quem que não sei o quê, porque as pessoas acham que ela banca ela como se eu tivesse um monte de coisa. Tá. Porque as pessoas, elas veem, elas acreditam em tudo. Elas acham que eu sou rico pra caramba É, também. Ninguém imagina a pendura que a gente Então, vive. imagina, mas nem imagina. Nossa, fica até feio contar. Não, mas o que assim, é que você falou, a pessoa às vezes ela de repente ela acha assim, cara, ela tipo é madame, não sei o que, tal. Porque faz na Carol, Faz porque faz, mas então, eu faço porque eu ganho, porque eu ganho não, né? É uma troca. É uma troca de trabalho, lógico. Porque eu divulgo, eu faço lá, então por isso que eu faço, porque eu não tenho condições, né? Então eu perdi, muitas portas se fecharam por conta disso, tipo, será que ela não dá em cima? Uma me chamou, eu entrei, ela falou assim, sabe, eu queria ter te chamado pro meu coquetel, mas eu não chamei porque falaram que você sai com o marido dos outros. Falaram isso pra você? Falou na minha cara. Não. Aí eu olhei pra ela e falei assim, viu, mas peraí, olha pro espelho, você é tão bonita, quem que é seu marido? Porque tinha um rapaz na recepção, porra, o cara é horroroso, velho. Falei, gente, essas mulheres idolatram esses caras. Nossa senhora. Legal. Aí eu peguei e falei assim, é aquele lá? Viu, Fia, fica tranquila. Anda bem, porque, nossa senhora. Ninguém quer, bem. Isso aí, ninguém quer, essa praga. Vocês dão muito valor pra esses homens, ô louco. E aí vai, tipo, mesmo que fosse lindo, jamais, mas falei, porra. Eu tô pensando porque eu fico imaginando a cena, não, né? Porra, na minha cara. Eu saí dali lá. e falei, puta, eu queria entender como que as pessoas falam isso. Cara. Partindo de nada. Criando uma coisa. História, porque eu mal saía de casa, eu namorei muitos anos. Eu só namorei, né? Eu casei, namorei, só sempre namorei. comprometido, sempre comprometido, assim, tal. E aí eu falei, que horas? Eu nem saio, eu nem nada, meu Deus. E aquilo, por mais que fale, a gente vive pelo olhar dos outros. Sim. Não tem jeito. Exatamente. É uma mentira a gente acreditar, não ligo, tô nem aí, tá com Não, força. você acaba absorvendo. Né? Lógico que absorve, você fala, porra, eu ajudo tanto essas mulheradas aí, sempre tô incentivando, sempre tô, e elas só atacam de pau, né? E aí as portas foram se fechando, entrou pandemia. Nossa, foi um período terrível. Eu tentei até montar um curso. Uma amiga trabalhava com o Érico Rocha, e aí ela falou, Lê, nossa, né, eu também estudei bastante sobre pompoarismo, né, que é a ginástica íntima. Sim. Ela falou, monta um curso, para tentar fazer alguma coisa. Só que eu tinha que trabalhar para me sustentar meus 4 filhos, né? Aí como que eu ia fazer para conseguir pagar aluguel de salão, aluguel de casa, tudo... estudando e montando um curso. E eu tentei. Você tentou fazer? Eu tenho no meu YouTube, que não tá lá, não, ele fica restrito, fica né? restrito. Só eu tenho você um curso inteiro, que hoje ele é Caramba. totalmente banal. Tipo, eu olho aquilo e falo, não dá. Ainda bem que eu não montei isso daí. Ainda bem que eu não lancei de você. Porque eu estava sendo totalmente congruente com aquilo. Nossa Senhora. E aí, eu tentei, fazia live todos os dias, porque é um saco isso, é todo dia live, era todo dia se arrumar, porque você está falando de beleza, você está falando Exatamente, você tem que estar condizente com o que você está falando. Exatamente. E aquilo, eu tomava muito tempo, porque eu tinha o salão, tinha que trabalhar. E aí entrou a pandemia, fechou o salão. E aí? Caramba, Lê. E aí? Ninguém vinha, eu até queria fazer nas escondidas. Tipo, mas ninguém ia. O proibidão, não tinha nem o proibidão, não rolava nada. E aí? E aí eu entrei em desespero, cartão de crédito Conta sem pagar, chegando, tal. Deu documento de carro que foi para lá e vai deixando. Larguei salão para minha filha, voltei para minha casa que eu morava com as crianças. Thiago saiu, peguei a casa, aluguel, água atrasada, força atrasada. Falei, meu Deus, aonde eu vou arrumar tanto dinheiro assim? Aí, ao contrário do que as pessoas pensam, como eu sofri abuso na infância, eu falo assim, esses dias eu estava conversando com a minha tia e ela falou assim, você perdoa? Nossa, eu falei, Lê, isso é forte, hein? Perdoar, eu não perdoo, não perdoarei nunca.
Porque perdoar é uma coisa que, né, falar que perdoa é fácil. Mas, por outro lado, eu agradeço. Porque eu passei tanta necessidade nessa minha vida, Caraca. que eu só não virei garota de programa porque eu sofri abuso sexual na infância. Então eu tenho ranço de sair com uma pessoa se eu não gosto dela. Entendi. Não consigo, é demissexual que fala. Eu sou demissexual, eu tenho que ter uma atração pela pessoa, eu tenho que querer estar com a pessoa, senão... Porque quantos já bateram na minha porta para isso? Caramba. E eu recusei. Tá. Então, eu devo a ele, né? Porque talvez, eu não sei como que seria, né? Todo caminho tem as suas alegrias e suas tristezas. Talvez seria um caminho que eu ia me afundar, talvez até em droga, ou também estaria bem, sei lá. Mas foi um caminho que eu não fui, graças a esse abuso, né? Então, aí até para concluir, por que eu falei de não ser garota. E aí vinham minhas amigas, amigos, tá tendo esse privacy de fãs, por que você não faz? Você posta foto sensual no Instagram, por que você não posta lá? Tá. Só que existe uma coisa que chama dessensibilização. Tá. Uma hora você posta assim, outra hora você posta assado, a coisa vai tomando outro rumo, você vai, né? Vai tomando uns rumos estranhos pra caramba. Vai. E aí é um lugar também que você é totalmente objetificada. Você é um pedaço de carne. Tá. A pessoa quer ver você ali. Tipo, você se sente uma vitrine de açougue. Exatamente. Um negócio, a comparação... É isso aí. Porque eu já, é isso. A gente falou, em off eu já conversei com várias pessoas, que até comentei com você aqui, que não aceitaram vir e tal. Porque o pessoal, geralmente, mulheres, elas falam muito isso, que elas se sentem, tipo assim, uma carne na vitrine de açougue, cara. Mas é por isso que é o importante. Muito louco isso, né? Você ter consciência disso. Eu entrei consciente. Tá. Então eu Foi entrei um passo consciente. Foi assim. porque eu estava passando meus apertos, já passei tanta dificuldade na vida que eu falei, não aguento. Olha, sinceramente, entre ser aceita por um grupo de pessoas que não me aceitam de jeito nenhum. Tipo, já tentei tipo de tudo. De tudo. Tentando de tudo. Tá. Fazia foto para lojas, fazia tudo, e eu percebia, e existe um negócio em mim, muito ruim também, que eu acho que muitas pessoas também têm isso, é o tal da rejeição. Tá. Como eu venho de várias vivências de infância, a rejeição é algo que pesa muito em mim. Tá. Então, qualquer coisinha que eu me sentisse rejeitada... Isso já te bloqueia, né? Eu ficava arrasada. Sério, uma coisa melancólica, sabe? Olhando para o universo. Tá. Eu sou uma ó céus, ó vida, ó destino cruel. Sabe assim? Eu preciso mudar isso, porque, isso aí não vai adiantar nada. Eu preciso de grana. Não vai resolver nada. E aí eu fiz, aí eu fui para esse lado, aí só que aí é uma escolha. E eu sabia. Você já entrou... Quando eu entrei, a minha psicóloga falou, Alessandra, ver o furacão ali é uma coisa, tá dentro dele é outra. Caramba, Lê. Vamos ver o que você, né? Eu tô com você, o que você decidir. Eu falei, cara, eu não tenho o que comer. Tá. Eu tô numa situação que eu não sei o que fazer. Então eu vou. Cara, foi no ápice do desespero também. Foi desespero. Porque para mim não é, eu não vou mentir para você, não é incômodo fazer foto nua, porque eu gosto, eu não via maldade nisso. Antes, quando eu fazia fotos e tal, porque eu sabia que era, na minha cabeça, eu nem sei o que era na minha cabeça, nunca foi pensando, tô mostrando a bunda porque eu quero que o nego queira me comer, nada disso. Só que quando você parte para isso, você tem que incentivar a pessoa a assinar, então é para isso que você está ali. Exatamente. Aí muda o contexto. Aí muda o contexto. Você vai ter que gerar essa expectativa e tá consumindo o conteúdo lá dentro. Aí no começo, nossa, eu vivia que nem coração mesmo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Caramba, pra baixo. Mas alterou muita coisa de você também, esse processo. Ah, sim, né? Nossa, é muito ruim. Você sabe, eu fazia dança, a professora
já não queria que eu fizesse lá. Uau, então você vai sendo tipo, escanteada, assim. Nossa, é incrível. Caraca. As pessoas, elas... mas aí, eu vi, aí eu em nenhum momento eu culpei ninguém. Tá. Porque eu sabia, eu olhava para mim e falava, bom, você sabia. Que isso ia acontecer. Que isso ia acontecer. Então agora você arca com a consequência. Então eu fui firme e forte. Tá, você decidiu também. Decidi e falei, agora já era. E aí também vem aquele negócio, você nunca mais vai arrumar ninguém, você sabe, e tudo mais. Pô, rolou até isso, cara. E eu acreditei, tipo, você comprou a ideia também. Comprei, mesmo. Caramba. Porque eu até entendo, né, o quanto é difícil para um homem se relacionar com uma mulher que faça isso. Então, são várias coisas, né, que vai costurando com outras que você fala, meu Deus, se a pessoa pensar, inclusive, em várias meninas de Piracicaba, que é influencer e tal, chegou para mim e falou, Lê, e aí? Aí eu quero fazer. Primeira coisa que eu falei, está preparada, filha? Eu tenho 40, eu estava com 45, agora estou com 47. Eu falei, eu estou com 45 anos. Meus filhos já são todos grandes, conversei com eles e tudo mais. Você sempre foi bem aberta também. Muito, muito. Eu falei assim, agora você está preparado, você tem 25 anos, velho. Eu falei, eu nem deveria falar isso para você, porque eu não fiz, estou fazendo agora. Tá. Vai estudar, vai fazer outras coisas. Tenta outras coisas, por quê? Porque o preço é alto. Agora, se você está disposta a pagar, caramba, força. Mas tem que ter consciência de que o bicho vai pegar. As pessoas vão te olhar diferente. Vai ser sempre rotulada, seria isso ali? Então, isso eu já sou desde criança. Tá. A minha mãe foi uma mulher muito bonita. Tá. Né? E assim, na família, a minha família é assim, eu fui criado pelos meus avós e todas as netas são médicas. Todas. Todas? Caramba, todas. Cara. Eu tenho 5 primas, que as 5 são médicas. Então, para minha avó, estudar era uma coisa muito importante, e é mesmo, sim, concordo. Só que eu não tinha o mesmo alicerce que elas. Mas eu era cobrada, então o tempo todo, você vai ser o quê? Tá, tipo... bonita e burra? Porque para essas pessoas ainda existe isso, né? Acho que a pessoa que é bonita, que é burra, né? Tá. Então, e como minha mãe não foi estudada nem nada, então elas usavam a minha mãe como modelo. Tipo, caramba, vai ser igual sua mãe? Vai ser igual sua mãe? Tipo, uma cobrança assim, Sempre, desde criança, sempre ouvi isso. Essa comparação, porque suas primas é isso, porque suas primas, sua prima está estudando não sei o quê, sua prima está não sei o que lá, sua prima... E eu errei, engravidei, lógico, acabei fazendo um monte de cagada, mas eu não tive a mesma vida que as minhas primas tiveram. Entendi. Os mesmos pais, as mesmas mães, né? Tudo diferente. Tudo diferente, totalmente. Situação financeira e tudo mais. Isso conta muito. Nossa, pelo amor de Deus, muito. O ambiente faz tudo, né? Exatamente. Modela a criança, né? Molda a criança. Então, se a criança, desde pequena, minha prima tinha 3 anos, eu tocava piano. Caramba. Falava inglês com 7 anos, estava lá falando. Com 10 anos, a menina era um poliglota, né? Então, né, investiram nela. Sim. Eu não. Então, a minha criação foi totalmente diferente, né? Como eu falei, abuso sexual, então, eu tinha dificuldade na escola. Então, muitas coisas aconteceram e foram tomando outros rumos. E é incrível. Como pode, né? Eu falo assim, eu sofri ali, aí eu procurei sofrer de novo, e aí eu procurei sofrer de novo. Você analisa hoje, teve várias repetições desse sofrimento. Várias repetições. Que loucura isso, Lê. Inacreditável, Inacreditável. Mas é o que acontece com muitas pessoas, né? E aí eu falo, eu preciso mudar isso daí, né? Preciso quebrar esse ciclo, né? Tipo mas assim. Primeiro, como eu falei, a gente tem que ter consciência, né? Mas... infelizmente vai afunilando, sabe assim, como eu falei, as escolhas, ainda mais quando vai para esse viés mais erótico, as portas vão fechando, aí você só encontra qual porta aberta? A porta do viés sexual mesmo.
onde você vai ser realmente objetificada e tudo mais. É isso daí que você vai encontrar. Então, quando as meninas vêm perguntar para mim, eu já aconselho. Eu falo, olha, tome cuidado, não acho que é errado. Porque a pessoa muitas vezes acha isso aqui é só dinheiro, né? Não é. Tipo assim, ela não vê a consequência que vem também. Nem é tanto dinheiro assim, é dinheiro para as famosas, que tem 1 bilhão de seguidor e tudo mais. Aí para quem é... Tipo, quem tem pouco acesso, aí, porque isso contabiliza muito por causa de acesso, essas coisas, né? Onde você vai divulgar? E aí o Instagram te derruba. Você colocou lá, já era, quebra no meio. Se não é ele, as mulheradas lá te denunciando. Então não tem o que fazer, você não consegue ficar patinando. Entendi. É difícil. Cara, que loucura. E aí você aconselha essas meninas mais novas também muito, né? a pensar muito antes de fazer. De tomar a decisão, né, Ale? E hoje eu estudo sexualidade, e o meu sonho é trabalhar com garotas. Tá. Né? Poder ouvi-las, né? Acolher de uma certa forma, lutar por elas, porque eu vejo, teve um evento que aconteceu comigo e eu precisei fazer um boletim de ocorrência. Caramba. O delegado me tratou super mal. Caramba. Então você não é, sério? Você não é acolhida. Então imagine essas garotas que às vezes apanham. Não pode procurar ajuda, porque não vai ter acolhimento. Entendi. Não vai ter um preparo para elas. Então é isso que é complicado. Então eu estudo para poder fazer isso. Então eu estou em grupos onde tem várias garotas do Rio, São Paulo, eu vejo lá as conversas, passo. Você acaba também tendo esse parâmetro. Eu falo, meu Deus do céu. Entendeu? Tem a parte boa, tem uma parte boa que algumas acham, mas você vê, você fala, cara, poxa vida. Então é isso. Cara, que loucura. Você teve essa experiência, né, com esse conteúdo adulto, né, vamos dizer assim, com conteúdo adulto. Conteúdo adulto. E, cara, que lição você tirou disso, Ale? Pra tua vida, cara. Então, eu ainda tô aprendendo, filho. Eu aprendendo, também tô, pô. Tem hora que eu acho que eu aprendi, aí eu falo, nossa, cara, eu não aprendi tudo. Acho que eu não aprendi, não. É isso, não tem o que fazer. Né? Cara, e cê, tipo assim, e muita mulher, que você falou que você tem esse acesso com muitas mulheres, cara, elas te procuram falando muita coisa, você ouve muita coisa dessas mulheres, assim. E, cara, e como aconselhá-las? Como você se viu aconselhando essas mulheres? Então, na verdade, eu ainda não estou com várias, né? Mas uma ou outra me chama, aí eu converso. Você tem que saber ouvir, porque quando você vai ter esse contato com alguém, geralmente uma amiga, você quer desabafar, o eu sempre entra na história. Então a amiga sempre também tem ela. Mas eu, né? Então as pessoas sempre elas estão muito preocupadas só com elas. E quando você vai conversar com uma pessoa assim, que você vai acolher alguém, ela está precisando falar, encontrar um caminho. E você vai só conseguir ouvi-la tirando o seu eu da história. E às vezes dela ouvir, ela ouvindo, a pessoa vai assimilando, vai vendo coisas que podem ir ajudando ela no meio do caminho, sabe? E talvez mudar de ideia ou se aceitar também. Tem todo esse... Cada um é cada um, né? Muito individual, né? Assim, porque tem quem gosta e tem quem porque precisa de dinheiro. E eu falo que a maioria porque às vezes tem filho, às vezes... Então, muitas vezes é a necessidade que fala mais alto. Vem de família que é disfuncional, abuso sexual, é incrível. Eu acho que ali já no abuso, a pessoa já é invalidada como ser humano, né? E aí, não se valoriza tanto, né? Eu não digo de se valorizar nesse sentido, né?
Acaba que não é o que você falou, acaba que a pessoa também, ela muitas vezes, e às vezes também tem o outro lado, que às vezes a pessoa sofre qualquer tipo de abuso, ou qualquer coisa, como a gente está falando aqui, qualquer, vamos dizer, assim, ela passa por esse processo, muitas vezes, e ela toma outra postura, em vez de ela se mostrar como você fez e, cara, vou militar, eu vou fazer alguma coisa, não, ela se retrai, tipo... E ela acaba acreditando que ela só serve para isso. Tem também isso. Tem tudo, né? Cada um faz com a sua história, às vezes se repetem, às vezes pega a versão, vai para um outro caminho totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu não tive a minha mãe perto de mim, hoje ela mora do meu lado, mas fazem 3 anos que ela está ali. Então eu fui criada pelo meu pai e pelos meus avós. Eu nunca culpei minha mãe, nunca julguei minha mãe, tanto que eu sei que meu pai tem uma grande parcela de culpa da separação dos dois, mas ela acabou indo longe, acabou separando eu da minha irmã também, a situação toda. O que eu fiz com isso? Eu cuidei dos meus filhos que não tenho o que falar. Tipo, você fez o oposto do que eles fizeram. O oposto total, o oposto. Eu falei, meus filhos vão ser irmãos, vão viver juntos, até que fizerem 18 anos, que eu tô ali mandando, vai ter que ser assim. Você é muito mandona também? Eu sou um pouco, mas eu converso bastante, né? E eles se abrem bastante comigo, né? Então, eu tenho 4, um totalmente diferente do outro, né? Então, com um, às vezes tem um pouco de dificuldade, então eu falo de um jeito, o outro é mais aberto. Você tem que acabar tendo que entender também como que é a essência de cada um. A essência de cada um, né? O temperamento, né? Mas, enfim. Então, com eles, eu quis ser a super mãe. E sou mesmo, né? E fui aquelas mães de ler historinha, fazer parte tanto que em Torrinha tinha aquela ó a Torrinha de novo, escola da família, né? Eu participava de tudo, fui Xuxa, caramba, como você foi Xuxa? Aula de leitura. Não, como você foi Xuxa? Porque agora... Foi Xuxa na escola. Caramba, foi Xuxa na escola? Apresentei lá cantando música da Xuxa. Que loucura! Então eu fazia parte, jogava tênis de mesa, ia para a escola todo domingo. Então eu sempre fiz parte da vida, da infância dos meus filhos. Eles falam assim, olha, nossa infância foi maravilhosa. Então isso daí... Então eu quis fazer o oposto. Agora tem pessoas que fazem com a sua história e repetem com os filhos. Ela passa adiante de novo. Cada um é cada um. Não tem o que fazer. Cada um faz o que dá para fazer, né? Com a sua história. E às vezes, hoje eu estudando um monte de coisa, eu às vezes chego para minhas filhas e falo assim, cara, eu errei em algumas coisas. E aí eu queria falar, eu fiz cagada com vocês. Eu queria falar para vocês que isso aqui, talvez eu tenha falado isso. E talvez essa fala atrapalhou, porque, lógico, eu tinha minha avó que me tratava de uma maneira, e eu acabei pegando algumas coisas dela e passando para vocês, né? E hoje eu vejo o quanto essas palavras, elas me prejudicaram e outras favoreceram. E a mesma coisa eu fiz com vocês. E eu queria me redimir aí, sabe? Tipo, eu tento, caramba, tenta consertar. Eu falo, então não faça isso com a sua filha. Tá. Não faça isso, cuidado com o que você fala, porque muitas das coisas que eu tenho problema hoje, eu vejo que foi falas que você vivenciou. Que fica aqui, que fica na minha mente, que às vezes eu falo assim, ninguém fala coisas piores do que eu mesma falo para mim. Caramba, os pensamentos, né? Pensamentos intrusivos. Você tá ali, às vezes estou tomando banho, vem a fala da minha tia, fala do meu tio. Caramba, cara. E isso me atormenta. E aí eu busquei ajuda por causa dessas coisas mesmo. Então a gente vai aprendendo. Por isso que eu falo, não dá para saber. Hoje, como eu penso, talvez daqui 2 anos eu pense diferente, né? Então eu acho que é muito isso também. Os ciclos da vida, acho que vão fazendo a gente mudar de ideia, fazendo a gente mudar os nossos pensamentos. Olhar para as coisas. Muda muito, né? Muda.
chegando. Você falou quando você vai pra academia, cara. Eu fiquei curioso de você ter essa sacada de ir pra academia. Como que foi isso pra você? Tipo assim, cara, se cuidar, Então, na verdade, como eu pensamento. falei, eu sempre fiz, cara, com a Solange Frazão que dá pra fazer, sempre fiz o que dá Frazão pra é fazer, ótimo. Você já imagina, sabe o que eu imagino, Ale? Você com aquele colchonete lá na sala bem fazendo. assim, Putz, minha mãe fazia isso também. a gente tem que eu se lembro, cuidar. minhas irmãs, que era moda na época. Foi muito auge isso, cara. E aí depois eu fui pra academia e eu tive, na verdade eu tenho tumor ósseo. Então eu tive no meu joelho, tenho na outra perna. Aí eu tive o maior problema com isso daí, tive que operar e comecei a treinar. Tá. E eu fui no médico, faz um tempinho já, e ele falou pra mim, Alessandra, você só tá bem porque você treina. Caramba. Então, cara. olha, pra você ver como treino. A prioridade do treino. Não tem igual. Aí eu fiz dança do ventre, polidense. Você fez dança do ventre também? Fiz. Caramba. Fiz polidense, tem um pole no meio da minha sala. Então é aquela coisa, né? Tudo muito sensual, todas essas coisas eu gosto bastante. Sempre teve essa essência? Sempre. Sensual. A minha avó tal. um dia foi na minha casa e falou assim pra mim, nossa, seu quarto tá parecendo um motel. Falei, eu gosto dessas coisas, né? Sempre gostei. Sempre gostei de tudo que é erótico. Tá. É uma coisa que também talvez tenha sido algum modelo que eu segui na infância. Tá. Também, eu acho que. Mas né? isso não tinha na infância. Tinha. Como não? A gente aprendeu a dançar com aquele clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Aquelas mulheres dançando, aquelas chacretas, tá certo que eu não sou da época da chacreta. Sim. Mas pegou a fase peguei o final. Eu também me lembro. Depois teve Gugu. Tá, banheira. Sempre aquelas mulheres sensual e aquelas mulheres, todo mundo parava pra ver. Sim. Entendeu? Eu acho que isso despertou também. Desperta. Pra você ver como que é o perigo do modelo que, né? Que a gente segue, né? O quanto Sabe que influencia. A gente falando hoje, você imagina a criançada de hoje com os MCs, Exatamente. com os influencers, com os youtubers. Exatamente. Né? Exatamente. São modelos. São modelos, exatamente. Cara, você falando isso aí dá abre o leque para um monte de coisa. Para tudo. E aí, voltando para a sexualidade, a gente também aprende modelos até na vida sexual. Tá. E acaba reproduzindo isso, as coisas que a gente aprendeu, que às vezes nem é a que vai nem ser funcional. Tá. E você, porque é modelo, tudo é modelo. Tá. Tudo a gente aprende. Você também falou a respeito desse bloqueio, devido ao que você sofreu, esse bloqueio sexual. Como que você conseguiu vencer isso, Ale? Fiquei curioso perguntar isso pra você, cara. Vou dizer a verdade pra você, eu ainda não venci. Né? Sério? Mas eu vou tentando ressignificar, né, tudo isso. Você já fez aqueles negócios dos que hipnotiza? Nossa, já vi 2 que hipnotiza aqui, cara. Eu namorei um hipnólogo. Ele é psicólogo e hipnoterapeuta, né? É muito bom. Legal. E aí eu fiz hipnose. Tem aquele negócio regressivo, né? Ele não faz regressão, tá. Mas ele faz a hipnose. Aí eu fiz a hipnose, eu fiz até um curso de hipnose com ele. E é bem interessante mesmo. A hipnose, ela ajuda mesmo. Ajuda? Ajuda. Ajuda, né? Porque você entra em estado de relaxamento e a gente faz isso várias vezes ao dia. Você vê, às vezes a gente está dirigindo, chegou, você nem viu, porque você estava com o pensamento longe. Você estava longe. Como eu estou fazendo aqui? E aí você entra nesse transe, né? Ele coloca você em estado de relaxamento e ali ele vem com o que você precisa ouvir. Tá. E aí é preciso um bom profissional para que ouça tudo que você, toda a sua queixa, né? Porque ele sabia quais eram. Tá. Apesar de ter coisas que eu nem falei para ele, porque eu percebia que ele segurava, porque ele não pode me atender, né? Tem um negócio assim que acaba não pode estar proximidade, mas jamais. Então ele também não queria que eu passasse do limite da fala lá, que eu queria contar as coisas do meu passado. Ele falava, para mim não dá. Então ele parava.
E aí algumas das sessões de hipnose ele fez em mim, por quê? Porque eu tenho essa dificuldade de acreditar em mim. Tá. Então eu vou, agora eu vou, de repente... Eu vou, mas... sabe aquela dá coisa? aquela murchada. Não, não, acho que não vou, não. Eu acho que não, olha, Caramba. no fim acho que eu não consigo. Então sempre tinha isso. Sempre lutando com essa acho que autoestima. eu não consigo. No fim acho que eu não consigo. E aí, no lance do Privacy OnlyFans, esse aí não foi problema pra mim. Tá. Esse você conseguiu... Esse aí é fácil. Caramba, Lê. Por mais que seja difícil, Sim. é fácil. Porque é como se eu realmente servisse para isso. Tá. Entendeu? Então eu quero acreditar que eu sirvo para outras coisas, mas ainda vem essa voz que puxa e fala não. Sabe? Então aí você vê quanto que a gente tem que trabalhar Muito. na cabeça da gente. Meu Deus, muito. E agora imagine quantas pessoas não passam por isso. É um monte. A Sim. gente é tudo louco. A gente é tudo louco. Tudo maluco. De louco todo mundo tem um pouco. Tudo louco, gente. Uma loucura a vida. Cara, a gente fala, pô, você descolada pra caramba, fala bem pra caramba, desenrolada, mas tem coisas que, cara, a gente não imagina. Eu fico engessada. Fica engessada. Mentira. Parece Verdade, mentira. Ainda fui naquele podcast que antes eu tava falando Sim. pra você. Você teve essas experiências doidas aí desses Não, podcasts? Isso aí foi uma loucura. Foi loucura, Lê? Foi porque primeiro que eu não sabia como que era. Tá. Você não tinha noção? Não tinha assistido nada, Tá. não tinha visto Tipo, como foi que era. nas cegas mesmo. E aí um amigo meu falou assim, Ale, fale com o cara, ele vai te chamar, você é bonitona, ele vai te chamar, você vai ver, você vai... Eu falei, tá bom, vai. Eu falei, que vergonha, fulano, então, comecei a fazer livro, sendo fã, se quiser me chamar pro seu podcast. Vamos lá. Nossa, Ale, amanhã. Caramba, cara, foi assim? Falei, eu não tinha dinheiro pra ir, que era em Sério? Campinas. Tá. Eu falei, como que eu vou? Aí esse meu amigo falou, não, eu te levo. Eu falei, beleza. Fui. Aí foi super engraçado, eu levei pamonha pra eles. Tá. Eu era muito, eu servia pra um stand-up, na verdade. Tá. Eu Você fazia foi muita nessa zoeira, pegada, e tipo, de zoeira eu e sou tal. muito de pegar as coisas, sabe, assim? Então eu fazia piada com qualquer coisa. Tá. Só que aí, na hora de publicar, de postar, realmente eu falei algumas coisas lá, que quem assistir na íntegra vai ver o que eu realmente Tipo, o falei. contexto da história toda. Mas eles fazem cortes, cara, esses cortes. Acabou com a minha vida. Sério, Foi Lê? pra tudo quanto é... Como que chama? Tem umas outras... De canais de corte, essas coisas. Tem outra Shorts. tipo Facebook, Instagram, tinha um outro também que mandavam pra mim. É verdade. Telegram? Não é o Telegram, Não é é um Telegram. outro, um laranjinho. Kawaii. Putz, nós estamos no Kawaii também. Esse Kawaii, Deus me livre, você pirou no Kawaii? Eu nem sei como que entra lá, só que eu sei que mandaram pra mim tanto desse Kawaii. Olha, então você gosta de novinho. Cara, mas daí tipo começou a virar um inferno a tua Virou vida. um inferno, minha vida, um inferno. Aí tinha homem que falava assim, olha, achei você tão engraçada, tudo, mas vendo que você gosta de sair com um homem casado. Caramba, eu falei, mas onde que eu falei isso, velho? Eu falei, Tinha nada a ver do isso. céu. Eu falei, olha, mas acabaram comigo, inclusive eu tenho meu filho, Tá. os amigos do meu filho, eles são super queridos, tipo, eles realmente, ele não sei o que e tal, enfim, nunca me desrespeitaram. Sim. E eu falei exatamente isso. O cara põe lá, não sei como chama, é título, pra mim é título, mas eu acho que eles tem colocam uma legenda pra lá. chamar, né? Aí começaram a fazer esses cortes e foi pra tudo quanto é lado. Caramba. E aí acabou comigo. E eu estudando sexualidade,
Pra você falar alguma coisa, mano. Não, mas a sexualidade é sexologia. Então você estuda disfunções, tudo que engloba no complexo sexual, assim, na intimidade feminina, intimidade masculina, tudo, né? Aí entra também o lance da pornografia, que hoje tá super falando sobre vício em pornografia. Sim, e tudo hoje mais. tá muito em alta isso. Tá muito alta, mas não é bem assim, tá. né? As pessoas querem tratar o vício em pornografia, mas é como se você fosse tratar você está com uma infecção, está tendo febre, você vai no hospital, você tem que tratar a infecção e não a febre. Tá. A febre você trata ali. Então a pornografia, ela é um sintoma. Tá. Então tem que ver tem o que alguma coisa errada. Exatamente. Tem alguma coisa errada ali. Tem pessoas que assistem e está tudo bem. Tem casais que assistem, que gostam e está tudo bem. Mas tem pessoas que não são adeptos também. Que tem problema com isso. E tem isso. pessoa que também tem o problema de ser compulsivo, né? Consumidor mas aí compulsivo, que tá, essa né? compulsão vem por quê? Então tem sempre tem que investigar. Então eu estudo isso. Tá. Aí me coloca um negócio desse, aí imaginei eu no meio desse monte de estudo, sempre assim. Não vai servir pra nada isso aqui. Porque como que eu vou atender alguém? A pessoa vai assistir aquela porra ali, vai falar, viu, essa nega aí tá maluca. Tá maluca, entendeu? Tá. Mas aí eu falo assim, não, Alessandra, mas vai ter... Não, quando você fala com você mesmo é muito legal. Alessandra. Você fala muito comigo, muito. É uma loucura. Mas porque assim, eu tenho isso também. Caramba, não, Fernandinho, pelo amor de Deus. Não faça isso. Sabe, aquele negócio, aquele momento de... Não acredito que você fez. Também. Porque já tá feito, aí fudeu. Aí é só sentar e chorar. Caramba, mas isso prejudicou muito. Muito. Assim, psicologicamente falando. Por um lado, eu acredito que veio muita visibilidade. Veio a grana para eu poder estudar. Tá. E aí veio daí também. Também, lógico. Porque daí potencializou muito também, financeiramente. Não foi muito, mas consegui sair da merda, né? Então, consegui tirar pelo menos o pescoço para fora. Respirar, assim, né? Pelo menos isso, mas aí ajudou. Caramba. Se não fosse isso também, né? Mas agora as minhas clientes estão voltando, porque a priori o que aconteceu? Esses vídeos vazaram. Tá. E aí marido de cliente, vai pra tudo quanto é lado. Daí virou, daí todo mundo... É foda, né? Aqueles grupos infernais do WhatsApp. Lógico. O grupo do WhatsApp é a casa do capeta, pra falar bem a verdade. Porque pensa numa turma... Eu tenho aqui vários grupos e... e ali rola tudo. Ali rola tudo. Tipo, teve um cara que esses dias saiu peladão aqui pra cidade... Né, fez umas cacas aí, saiu peladão pra cidade, rola tudo. Não, depois eu conto babado. Mas então, você vê. E hoje a tecnologia tá nesse nível, assim, tipo, informação, qualquer coisinha aconteceu. Caiu um carro aqui, bateu ali, fez isso, aconteceu. Então hoje essa propagação de tudo que você faz, você pega um corte daqui, descontextado assim, e acaba postando lá e muitas vezes viraliza. E a pessoa nem entende. Não entende nada. A pessoa não entende, ela vai lá, dá o pitaco dela. Minha mãe faz isso, eu falo, você vai arrancar agora esse comentário. Ela vai fazer isso. Fuxiqueira. Falou, vai lá tirar esse comentário. Você fala assim pra ela, né? Eu falo, fuxiqueira. Eu entro lá, tá lá xingando a atriz. Eu falei, você nem sabe se é verdade. Se é verdade. Então, você não apurou. Mas você acha, é verdade, né? Ela vai lá e apaga. Você não apurou os fatos. Mãe, você não apurou. Você vê o que fazem comigo? Como que você vai fazer com o outro a mesma coisa? Tá. Porque as pessoas, elas tiram tudo fora do contexto. Nossa, mano, isso é desesperador. Eu só não parei, porque eu falei, eu não vou dar o gosto. Tá, você teve essa opinião mesmo, assim, de falar, cara, não vou me entregar. Não, eu falei, não vou me entregar, não, viu, eu sou isso aí, eu vejo cada roda que eu já sentei, que eu tava com vergonha. Falei, nossa, cara, eu vou aqui, meu Deus, tipo assim, não sou digna. Caramba. Aí você senta, o cara é traficante, o outro é criminoso, esses são perdoados. Esse tá tranquilo. Tá tudo perdoado, agora porque eu ganho dinheiro mostrando meu corpo, que é meu, não tô
a pessoa pega e te discrimina, né? Não perdoa. O erotismo de uma mulher nunca será perdoado. Ale, quando você conversa com você, lógico, nas tuas redes, nas tuas, né, nos seus contatos, você tem mulheres que, tipo, e as mulheres ficam curiosas saber como foi pra você, como que é esse feedback então, com as mulheradas, sabe assim? que eu ainda falo assim, eu tenho muita sorte, sabe? Porque as mulheres ainda vêm perguntar coisas pra mim. Eu tava vindo pra cá, uma já fez uma pergunta pra mim. Ai, Ale, o que você acha? O que você pensa disso? Tá. Ontem uma outra mandou um vídeo, eu até falei pra ela, e não abriu esse vídeo. Ela mandou de novo, só que eu não tive tempo de responder ela. Mas eu vou responder, que era um vídeo sobre dormir na mesma cama, casal, tal. O que você pensa disso? Então elas querem saber o que eu penso sobre. Elas me elogiam, elas vêm ali, Ale, eu torço pra você, que nem agora eu tô namorando um cara bem mais jovem que eu. Que legal! Gatíssimo. Uau! Aí elas vêm, Ale, tô super feliz. Assim, e elas mandam isso lá? Elas mandam, nossa, você merece, sabe? Então eu sou querida, assim, por um grupo de mulheres. Talvez odiada por outro, né? Não, isso é normal. É normal. Isso é normal. Né? Isso aí, eu não tenho o dia que você não tem como, né? Nem Jesus agradou, quem sou eu, né? Meu Deus do céu. Então, a gente, eu fico, é o que a gente fala, porque assim, tem essa curiosidade das mulheres. Cara, a mulher de repente ela fala assim, Ale, como que foi pra você? Porque eu acho que gera, porque mulher tem mais isso de tipo, como que foi você fazer, tal, você curtiu, você não curtiu, foi legal, não foi. Quando a gente fala de sexualidade, surgem muitas coisas, né? Surge um infinito de dúvidas, né? Porque de repente, cara, você pega um casal hoje mais conservador, um casal mais liberal, hoje está muito em alta. Você sabe que eu recebi uma mensagem de um rapaz daqui. Daqui? De São Pedro? De São Pedro. Ah, São Pedro. Que mandou assim pra mim. Ale, você vai falar e eu vou falar depois também. Ale, eu sou casado, amo a minha esposa e vou dizer pra você, eu te sigo, eu adoro as suas dicas e tenho usado elas com a minha esposa. Porque às vezes eu falo ali, né, sobre o relacionamento. Você dá conselhos? Então, eu abro caixinha, né? Quando eu abro a caixinha, a galera vem em peso, perguntar várias coisas, e aí eu respondo o que eu penso. As mais assim, que então, mais... em off, você sabe que bastante mulheres questionam o lance de sentir prazer. Porque muitas mulheres, incrivelmente... Uma coisa que acaba... sendo muito procurado, assim, muito estudado, a pessoa quer saber, muita gente quer saber. Tem muitas que nunca nem sentiram. Eu estava no Bronze esses dias, lá na Carol, e tinha uma mulher sentada lá, deitada do meu lado. Ela falou, te sigo, nem acredito que você está aqui. Ai, que legal, né? Fiquei super feliz. Aí ela falou assim para mim, e ali a gente começou a conversar, mesmo porque eu falo de sexo como se eu estivesse falando de joelho. Tipo, eu falo... Tipo, bem natural. Pra mim é tudo a mesma coisa. Entendeu? E aí eu comecei a conversar com ela, ela falou, olha, sabe, isso que você está falando é verdade. Eu fui casada, a vida toda eu não sabia o que era sentir isso. E eu fui sentir isso sozinha. Depois que eu me separei, me toquei, fui pela primeira vez num sex shop. E aí ela conheceu uma outra pessoa que ela tá vivendo ainda, eu achei bonitinho, ela falou, não, eu tô vivendo coisas que eu nem esperava, sabe, assim, porque sofreu num relacionamento, onde o homem bebia, casamento tratava difícil, mal, né, e tudo mais, e hoje ela tá super feliz, e você vê, uma mulher de 50 e poucos anos, nunca chegou num orgasmo, né, tem pessoas que não ligam de chegar, né? E a gente não pode também problematizar tudo na vida. Também vamos falar, tem errado, que, né? Errado, tem que fazer, tem que chegar lá e tal. Você quer, né? Quer experimentar esse... isso aí. Então, mas ela falou assim, sabe? E aí eu vejo o quanto que ser aberta com as pessoas dá para trocar informações e dá até para falar, dar umas dicas, né? Falar alguma coisinha, né?
Lógico que você não vai ficar falando pra pessoa, ai, faça isso, faça aquilo, porque Fica assim, fica assado, né? Cada um é cada um. Tá. Né? Cada um também tem a sua particularidade, né? Total. Antes eu queria ensinar. Né? Sério? Eu queria, achava que era assim. Hoje eu vejo que uma coisa que você fala assim, caramba, cara. Ai, faça assim, ó, pega assim, puxa assim, não sei o quê. Mas a pessoa quer, assim, você pergunta pra pessoa. Né? Então eu achava que eu sabia. Esses dias até vi o meme que muito legal, daquele do cara pra catar o cabelo da mulher, né? Aí a mulher fala, não, tem que pegar assim, não sei o que, e tal. Eu falei, cara, mas vai experimentar pegar na sua, se você combinar com ela, pra você ver se ela não dá um coice lá. Mas não tem como ensinar os outros a transar. É bem isso. Não tem como. Ai, o que é ser boa de cama? Eu falo, gente, o que é ser boa de cama? É você se entregar, você se doar. Ter um parceiro legal, uma parceira legal, que você esteja à vontade, né? Lógico, né? O que eu faço para ele gostar? Você tem que ir conhecendo a pessoa. Olha que loucura. Tem que conhecer a pessoa, porque as pessoas vão sempre em busca do orgasmo. E perdem, né, todo o trajeto, né? Que é o principal, né? Que é o principal. Quanto mais demorado, melhor né? E tem muito isso também. A gente já recebeu algumas pessoas aqui que falam com respeito da mentalidade feminina para a mentalidade masculina. Existe uma diferença muito grande, né, Lê? Além de tudo, tudo isso é cultura, né? Sociocultural. Tá. Então muita coisa influencia, né? Sim. Eu estava até assistindo um vídeo sobre o homem mais de olhar, né? O objetivo ele se atrai mais e tal, a mulher olhar. Não. Isso aí não tem como comprovar. E também, tipo assim, não é 100%, né? Não é, lógico. Porque, tipo assim, tem mulher também que olha o cara e fala. Lógico que tem, mas é que a gente foi ensinada né? a não fazer isso, né? Mas hoje também mudou muito. Então, hoje está mudando, hoje está tendo um espaço muito grande. E isso está prejudicando o homem também. Sim. Porque o homem está com uma pressão que ele tem que fazer a mulher chegar lá, que ele tem que não sei o quê. E isso pressiona o cara também. E o que eu penso também, não sei, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas assim, o que eu percebo muito é que hoje, com esse negócio da mulher ter essa liberdade de chegar no cara, hoje inverteu muito. Hoje muitas vezes é a mulher que chega no cara. Tipo assim, isso é coisa normal, o que acontece. Fala, caramba, a mulher chegando no cara. Já presenciei isso, a mulher chegando no cara, tipo, intimando o cara. E o cara, tipo, meio que acuado, assim. Eu tenho amigo, inclusive ele é daqui, de São Pedro também. São Pedro. Que eu amo. Ele falou pra mim, ele falou, Alessandro, acredito que eu tava sentado num bar, uma menina chegou em mim. Olha só. E ele tem quase a mesma minha idade, assim, né? Aí ele falou assim, a menina chegou em mim. E eu até assustei, porque a gente que é mais velha não tá acostumado. Por exemplo, eu acho super legal, né? A mulher ir lá e chegar no cara. Tudo bem, ok. Sim. Eu não faria isso. Porque eu acho que vem da minha criação, tipo... Sim, tipo, não do seu ser também. Não é de mim, porque eu gosto de ser cortejada. Então, mas falou esse tudo. negócio de eu tipo chegar no cara, e aí, então... Ai, não tem o contrário, você gosta, tipo assim... Eu gosto que pague pau. O cara vem, conversa, toda aquela história. Todo aquele romance e tal. Hoje está muito diferente. Então acontece assim, quando a mulher chega, foi o que aconteceu. O cara ficou tipo, opa. Até assusta. Tipo meio, e aí, né? Bem louco isso. Bem louco mesmo. Mas eu pra mim não vira, né? Mas se dá certo, para algumas, força, né? Força na Bora! Começa a fazer cantada, né? Sim. Decorar cantada. A mulherada tá dando trabalho pra caramba. Ai, nem me fale, pelo amor de Deus. E tipo assim, como você falou que você abre muita caixinha, geralmente quando você abre as caixinhas, é mais mulheres ou mais homens que te mandam mensagem assim, Lê? Ai, tem bastante mulher que manda. Tá. Homem manda também. Homem manda, é meio que misto ali. Tá.
Você sabe, faz tempo que eu não abro caixinha, eu estou um pouco esquecida das perguntas, mas geralmente... Geralmente mais dúvidas. Mais dúvidas, elas falam de relacionamento, porque eu tô num relacionamento, mas você acha errado traição, fala todas essas coisas, verdade, né? Cara. E aí eu acho, né? Aí eu falo lá, eu acho, tô saindo com um cara casado, tal. Eu falo, então, já sabe o que vai acontecer, né? Lá na frente, né? Hoje é ela, amanhã é você. Né? Mas, né, pode ser, pode não ser, mas aí eu vou falando o que eu penso, né? Aí falam sobre... os homens perguntam também, coisa de sexo e tudo Pergunta, mais. qual a pergunta mais frequente dos homens, Ale? Olha, tem uma que sempre vem, que é o tal do squirt. Tá, não sei nem o que é. Tá. Que a mulher faz na hora da relação. Tá. Então, veja só, olha que pressão psicológica em cima de nós mulheres, né? A mulher que faz isso, ela sente mais que a outra que não faz, que é a maior mentira. Já fiz até um vídeo explicando sobre o squirting. E aí eles querem saber, mas eu já fiz, a mulher gosta como? Aí teve um que eu falei assim, eu não gosto, eu particularmente, que às vezes eu respondo eu também. Sim, eu não gosto de pôr dedo, essas coisas, eu não gosto. Tá. O cara chegou pra mim e falou, você é a primeira pessoa que fala que não gosta. Eu falei, não sou a primeira pessoa que fala que não gosta. Tá. Você deve perguntar melhor aí. Porque tá sendo mal avaliado. Você tá enfiando o dedo sem permissão aí. A pessoa às vezes não fala nada e deixa. Que acaba passando. Então tem isso. Então eles querem saber essas coisas assim, né? Aí fala também de relacionamento e tudo mais. Essas coisas. E aí eu falo, tem coisa que é o que vem na minha cabeça, tem coisa que eu estudo para responder. Tem coisa que quando vem na cabeça, daí tem coisa que eu estudo para responder. Eu falo, peraí, deixa eu dar uma lida aqui, ver aqui nos meus cursos aqui, o que é isso aqui. E aí eu vou lá e respondo. E é por isso que é uma esfera que eu gosto, eu estudo para não falar bosta. Entendi. Entendeu? Você acabar também não prejudicando. Falar um negócio legal também para não... É isso aí. Cara, a gente falando de coisa... Hoje está muito normal troca de casais, swing. Você tem percebido isso, Ale? Nesse meio ou não? Ou ainda é meio moderado? Você sabe que até o negócio... Eu adoro esse assunto, né? Tá. Nossa, até esqueci. BDSM, né? Tá. BDSM e tal. E eu gosto de estudar bastante sobre parafilias, né? Transtorno parafílico. Caramba, você curte? Eu gosto de estudar. Não, então, curte estudar. Porque aí entra tudo isso. Hoje em dia mudou muita coisa, já são práticas, não é mais. Está tudo bem gostar. Tá. As pessoas estão tendo... Porque antes tudo era patológico. Tá. Agora está parando isso, né? Então, assim, eu tenho vários amigos que frequentam casa de swing. Tá. Eu já fui em casa de swing. Inclusive, sou amiga da Carmen, do Daniel. Que legal. Que trabalha no Village. Já fiz vídeos dentro de casa de swing, né, mostrando como que como falando, funciona e tal. Só tem uma noção, né? Eu já fui e vou dizer, pra mim foi uma das melhores baladas que eu já fui. Sério, Lê? Não, viu, você vai em balada comum, não te respeitam, coloca a mão em você sem que você, né, cabelo... Ali não existe isso. Parece até mentira o que eu tô falando. Eu sei que muita gente... né? Já vem... já vem os conservadores. Mas é a verdade. Tá. Se você quer participar do swing, se você quer fazer qualquer coisa, você sobe, tem o lugar certo. Tem o lugar próprio, Tem né? o lugar próprio. É que as pessoas às vezes não entendem, né? Não entendem. Esse negócio trisal, essas coisas aí, assim, eu
eu sou monogâmica, né? Eu tenho, Monogâmica é ótimo. Então, eu tipo, não. Mas você não... eu acho que cada um hoje está vindo, como está tendo essa liberdade de você ser o que você quer ser. O que você quer ser, exatamente. As pessoas estão ficando mais curiosas. Tá. Então elas acabam experimentando Sim. outras coisas. Algumas gostam e continuam. Outras não gostam. Por Outras exemplo, têm a experiência e acaba não falar, cara, pra mim tem não foi coisas legal. que ficam na fantasia. Né? Sim. A gente pensa, elabora tanta coisa na nossa cabeça, até na hora do ato sexual com o nosso parceiro. Sim. Mas não precisa, às vezes você leva isso para a realidade e não é tão bom. É. Aí você olha e fala... Acaba se frustrando, fala, cara, não é que eu prefiro só minha mulher mesmo? Não é que eu prefiro, né, assim... Às vezes você imagina um monte de coisa e você fala, não era bem o que eu pensei, o que eu pensava. Já vi casais em casa de swing que deu B.O. Sério? Que o cara deu um surto psicótico lá de ciúmes. Não, ciúmes. que o cara não é nem lá. Tá. Tipo, sai com uma moça, sai os três, depois a namorada, a mulher deixa sair com a moça, o cara se apaixona e tudo mais. Pode acontecer isso, tudo pode, mas pode acontecer isso até numa academia. Sim. Pode acontecer isso no trabalho, que é o ambiente onde mais tem traição. Exatamente. E aí, e também já vi casais que são extremamente felizes. Às vezes eles arrumam uma namoradinha aqui, uma namoradinha ali, sai, tipo, curte. De uma forma mais liberal, assim, né? E é super feliz. Pra mim é um dos casais assim que eu vejo que eu falo, oi, caramba, que legal. Deu certo mesmo. Tá 20 anos junto e tudo mais. Então tem gente que dá certo e tem gente que não dá. É isso aí. Você sabe que há muitos e muitos anos atrás eu sempre gostei dessas coisas e eu queria conhecer, né? Eu morri de vontade de conhecer um puteiro. Queria conhecer um puteiro. Assim, como que deve ser aquelas mulheres dançando? Deve ser muito sexy. Então, eu queria entrar no cenário, eu queria ver como que era lá dentro. Nunca consegui. Você nunca conseguiu entrar lá? Nunca fui lá. Então, eu fui até com uma amiga vender sapato para as meninas. Sim. E não abriram a porta para nós. Não deixaram vocês entrar. Isso não faz um tempo, Então eu acabei não conseguindo ver. Mas eu sempre tive essa coisa, né? Que esse negócio, esse mundo erótico, né? Que coisa, né? Mas aí eu perdi. Por que eu tava falando isso? Por que eu tava falando isso? Do que de conhecer? Não, eu tava falando, depois eu ia entrar num outro... Tá. Bom, agora esqueci, agora vamos mudar. Normal, isso é normal. Tô até bem, tô até falando bastante sem esquecer. Mas enfim, eu tava falando do swing, né? Da casa. Das casas, conhecer, de ter essa curiosidade. Você tinha essa curiosidade de conhecer? Então, né? Sempre tive essa curiosidade, conheci, gostei, achei que não tem nada demais, achei que tem muito mais em balada normal, como eu disse. Sim. Então é isso. Ai, não queria lembrar, agora você fica com o negócio aqui, mas não lembro o que é. Não lembro, eu ia falar alguma coisa. Não, mas são experiências, né? Que você vai também adquirindo, também conhecendo, ouvindo as pessoas, tendo esse conhecimento. E eu pergunto, viu? Você pergunta, Lê? Tudo. Sério? Eu pergunto. Eu falo, mas aí, como que é? Você tem também essa curiosidade, cara? Nossa, eu pergunto muito, eu sou muito curiosa. Tudo eu quero saber como a pessoa se sente, o que ela pensa. Geralmente o que ela fala, que ela sente nisso aí? Agora eu fiquei curioso também. Então tem pessoas né, que gozam com a dor, né? Tá. E aí elas sofrem vendo o marido tipo, ou a com mulher, outra mas pessoa. tem tesão absurdo, né? Então cada um tem uma experiência diferente. Cada um com a sua fantasia, com a sua, né? E são experiências, né? Tem na casa swing também tem aquelas que fazem o gangbang. Tá, que fazem as apresentações. Uau, até fui uma vez, eu vi. Aquilo é muito legal, hein? Não, eu vi que era um casal.
Eu cheguei até a falar pro meu namorado, eu falei, olha, que performance. Uau! Foi lindo de ver, sabe assim, a não era aquela performance. coisa pornográfica, Tá. era Uma performance relação, sensual, bonita, atraente e tal, um negócio assim. bonita. Então é legal, é legal. Então eu sempre gostei de conhecer, que nem o BDSM, que é bondage, dominação, sadismo, masoquismo, tal. Que é tudo mais. Que é os 50 tons de cinza aí da vida 50, real. Mas coitado, 50 tons de cinza. Não tem nada a ver. E assim, a pessoa. Mas a pessoa fica com aquilo na cabeça, pô. Mas não é aquilo lá. Não, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça. Aquilo lá é bem fraquinho, eu acho, né? Mas a galera, então, gosta de umas coisas que são mais. Pra gente é estranho. São mais né? radicais também. Tem. E eu tenho curiosidade para saber, né? Aí eu quero. Aí, ó, para você ver, né? Aí quando você estuda Freud, você fala, olha, acho que ela, né, viu, apanhou, ou a mãe não sei o quê, né? Mas hoje, no curso que eu faço, né? Eu faço TCS, né? Terapia Cognitiva Sexual. Falo assim, viu, é gosto, vontade, é aqui e agora. A pessoa tem esse desejo, às vezes não tem nada a ver com nada. Não é porque ela apanhou, porque ela sofreu. Tem nada a ver com... Não tem nada a ver, é gosto. Então a pessoa às vezes gosta de apanhar, a outra gosta de bater, a outra gosta de enforcar, a outra gosta... E pra gente que não... Não é do pega, vamos dizer assim. Você estranha mesmo, você fala, porra, que coisa louca, Pô, recentemente eu vi uma matéria com relação à pessoa que tem o transtorno lá, esqueci o nome agora específico lá, mas aquele transtorno que a pessoa é compulsiva por sexo, tipo, ela não fica sem e tal. Cara, você vê os testemunhos das pessoas que tem esse negócio, cara. Você fala, pra gente que não é assim, nessa vibe deles, você acompanhar de fora é muito louco. Então, mas isso tudo é sintoma. Sim. Isso tudo tem algo, você já esqueci o nome do transtorno. A turma fala, mulher é ninfomania. Hoje não fala é outro mais termo isso, já, né? Já é outro termo. Eles usaram outro termo, não foi esse. Então, não sei, agora eu esqueci o nome também. Já fugiu esse nome. Mas é uma coisa que você acaba pensando, fala, caramba, cara, tem coisa que você fala, aí a pessoa contando o testemunho dela. Fala, cara, não é que eu assim, não é mais que forte quero, é mais forte que eu. É uma pulsão, né? É uma compulsão mesmo, assim, bem... Cara, e aí tinha mulheres e também homens, né? E o cara falou assim, eu vi um cara passar na rua, eu quero esse cara, e a mulher, tipo, ela vai atrás do cara, eu quero, tipo, que é mais forte que ela. Então, e também os caras, tipo assim, aí... só que aí pode acontecer o quê, né? O outro lado, foi o cara até deu, cara, você fica alucinado, você perde a noção completamente. Precisa procurar ajuda. Porque senão ajuda. Acaba fazendo uma merda aí, né? Putz. E aí é complicado, né? Negócio sexual, né? Esse nosso lado animal. Tem isso também, né, Lê? O ser humano tem esse instinto animal também, assim, de sexualmente falando. Sim, né? Cada um tem a sua forma, mas cada um tem eu acredito fielmente nisso. Sério? O nosso lado mais id, aquele lado mais do selvagem, né? Que vem do nosso instinto selvagem. Mas aí a gente tem que aprender a controlar, né? E se não consegue controlar, tem que buscar ajuda, porque senão vai preso, né? Com certeza. vai preso, não tem o que fazer, né? Tem que respeitar. Agora, quando os dois aceitam, tá tudo ok. Não tem sofrimento, querido. Meta o pau. Tem sofrimento para um dos dois, aí... Ô, Lê, já que a gente tá falando desse assunto, uma pergunta que paira no ar. Vale tudo entre quatro paredes, na sua opinião? Vale tudo, desde que os dois queiram. Concordem. Concordou, vale tudo. Vale tudo.
tudo só não vale se um não gosta. Fala, não, às vezes aí... um faz para agradar. O outro. Né? E aí causa um sofrimento e tudo mais. Aí não, né? Que daí não passa a não ser prazeroso. Não. Né? Passa a ser uma coisa de E é como eu falei, tem cara. muitos modelos, né? Hoje a gente vê, fala muito da pornografia, que Os assuntos, uma causa, assim, né, sim. que acontece é que a gente quer ver aquilo e replicar. E fazer. E aquilo nem É isso, né? dá prazer. Por exemplo, o homem martela, mas a mulher, peraí, tem um útero ali, tem né, calma, né? Não é assim. A vagina, ela dobra de tamanho na hora da excitação, né, tudo vai mais para cima, né? O colo do útero sobe para a coisa acontecer, mas tem um útero ali, então tem homem que acha que é martelada e não é assim. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado de ver modelos e querer fazer replicar eles. aquilo. Não é bem assim não também. Não é bem assim. Aquilo lá é vídeo, editado. Você vai ver o Indiana Jones, você não vai querer sair fazendo o Indiana Jones. Você vai caçar o tesouro pra cidade, pô. E aí, mas por Cara, quê? Mas as pessoas se por iludem falta, isso, né? Mas é por falta de educação sexual mesmo. Porque o que ensina a gente? Hoje em dia, as crianças com 6 anos de idade estão tendo acesso à pornografia. Exatamente. Porque o pai larga o celular, ou alguma coisa que mexe, vai ali a criança... Acaba tendo contato. Esse contato. Aí a criança aprende, vê o tamanho do cara lá desse tamanho. Aí fala, pô, o meu não é. Isso é um problema sério também, né? Começa que a pessoa acaba, parâmetro de comparação. Aí começa as disfunções, né? Que vêm por conta da pornografia, no caso. Complexos também, né? Complexos, a mulher também, porque as mulheres ali tudo perfeita, tudo bonita. A vida real não é assim. Tudo em cima, tudo legal, tal, mas... Trabalha nisso, né? Aí a dona de casa que cuida do filho, que cuida de tudo, também não, né? Aí começa a querer, o cara também idealiza uma mulher daquele jeito. Ou o pênis do cara não é enorme, aí ele olha e fala, eu tenho até vergonha disso aqui que eu tenho aqui. E aí não tem nada a ver, porque para a mulher não tem isso. Gera o complexo de inferioridade também. Exatamente, tanto para o homem quanto para a mulher. Cara, e tem muita gente que tem que trabalhar isso, né, Ale? Muita. E, na verdade, as pessoas nem falam isso, né? Elas não falam isso? Elas têm vergonha de falar, Sério? né? Porque é uma exposição difícil, né? Por conta de tabu mesmo. A gente não acaba tendo essa preocupação de falar, né? Vai procurar alguém para falar sobre isso. Mas, na verdade, é essa. A pornografia acaba mostrando um modelo que não é real. Nem os exercícios lá, né? Também não são reais. E aí você quer reproduzir. Aí tem o lance da masturbação, que você condiciona seu pênis daquela assim, na rapidez. Você não vai conseguir reproduzir aquilo com uma pessoa. Tem toda aquela... Aí, às vezes, também está num relacionamento... Por isso que eu falo do subjacente, das coisas que estão por trás. A mulher acabou de ter filho, o marido quer ter relação, mas ele quer respeitar ela. Aí ele vai para vidinho, pega daquela forma, condiciona ele daquela forma, depois começa a ter problemas, entendeu? Então, várias coisas acontecem, mas que não é por conta da pornografia em si. Sim. É por conta do que está por trás também. O que está acontecendo no... O que acontece com a pornografia são os modelos que ela oferece, que aí a pessoa quer replicar ou ela quer se comparar e aí acaba que isso acaba causando disfunção e tudo mais na pessoa. Disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada, que é mais difícil ainda. Caramba. São os distúrbios que acabam acontecendo nesse contexto de tipo, que a pessoa está vendo, assistindo, achando que
Exatamente. Só ali naquele momento, mas não é só ali. Tem todo um contexto por trás. Por trás. E aí tem que buscar ajuda mesmo, não tem jeito. Caramba, cara. E hoje, por isso que eu falo, a sexualidade, essa área, né, de sexologia, ela está muito em alta. Porque muitos profissionais de saúde, psicólogo, tudo, não estão preparados para falar sobre atender isso. essa demanda. Não estão. Tanto que no curso que eu faço tem muito psicólogo, psiquiatra, ginecologista. Porque isso influencia muita coisa também, psicologicamente falando. É. Porque, cara, pro homem e pra mulher, né? De repente, numa relação sexual, o cara, como você falou, o cara tem problema muitas vezes de inúmeras pessoas que você ouve o testemunho e fala, cara, a pessoa não tem, não fica nua na frente do parceiro, né? Que é um complexo que ela acaba criando também, até por falta de estar um pouquinho fora de forma, um pouquinho mais fora de peso e tal, e aí cria esses complexos também. E você sabe que até eu mesma, sabe, tinha, hoje nem tanto, né, mas tinha um problema com isso. Então, se eu engordar um pouquinho, nem eu tenho tesão, nem eu tenho vontade de transar. Caramba! Você vê o quanto que isso influencia. A sociedade influencia em tudo. Em tudo. Então, a gente tem que trabalhar, né? Porque senão você vai engordar, vai envelhecer, vai fazer o quê? Vai dar mais? Vai ter mais... Não vai ter mais prazer na vida. Pô! Porque a única coisa de graça que a gente tem... É só fé. É só fé. O Grilo já fez aquela canção maravilhosa, que é só fé. Mas, cara, a gente leva num tom de brincadeira, mas o papo, ele é sério pra caramba, e ele mostra a fragilidade do ser humano também, né, Lê? Cara, você começa a ver que, tipo assim, cara, tanto faz se é uma pessoa que tá, tipo, tudo legalzinho em cima, ou se é uma pessoa talvez mais gordinha, mas os complexos estão aí para todos têm que lidar com essas, uma coisa que algum tempo atrás era muito discriminado e tal, era os sex shops, né? Muita gente passava na frente, não entrava, ou tipo, quando o cara queria no sex shop, ele ia lá numa cidade de vizinha. Hoje está mais tá natural, mais natural. Também isso. Hoje tem essa você vai na farmácia, já tá tudo já tá exposto, alguma coisa exposta, né? Tal. Porque tá a modernidade ajudou muito nisso também. E falar sobre esses assuntos, né? Sim. Eu lembro que quando a Laura Miller começou no Altas Horas, falando de sexualidade lá, cara, aquilo foi um despertar também pra garotada. E você faz as perguntas, você fala, meu Deus, mas como que a pessoa me faz uma pergunta dessa? Pergunta tipo assim... Mas e você sabe que tem uma coisa que eu falo assim, gente, como pode? Cara, é o óbvio. E a pessoa tá me perguntando isso, então tem pessoas que não sabem mesmo. Sério, né? É triste, mas tem. Tem pessoas que não têm ideia do que é um orgasmo, não tem ideia. Não tem. E aí responsabiliza, e hoje, né, com todas essas informações, ao invés de se ter a autonomia do seu orgasmo, não. Elas responsabilizam o cara. Uma mulher que não sente prazer sozinha nunca vai sentir com ninguém. Caramba. Ela tem que se conhecer. Se ela não se conhecer, como que ela vai conduzir? Sim. Tipo, o cara vai ter que ser o quê? Tipo, o que eu gosto. Tem que ir tem que ter essa sensibilidade. Quadril pra cá, quadril pra lá, tenta, né? Pega aqui, olha aqui, ó. Tipo, vai mostrando. Sinais. Sinais. Né? Às vezes não quer falar. Sinais pro boy magia entender a pegada. Pro boy magia entender a pegada. Mas ela precisa se conhecer e saber aonde que é. Onde ela tem prazer. Onde ela se sente mais satisfeita. Então, assim também, às vezes, o homem também, com a mulher. E também tem isso também, do homem também. Porque às vezes a mulher espera que o cara venha com o negócio já estralando, né? E às vezes o cara também precisa, né, ter um momento dele. Vamos mexer aqui, mexer ali, um beijinho na orelha. Vamos agradar. Tem tanto lugar, né? Nossa pele, todo. É que nem eu falei, todo o caminho, né? Que é o mais importante. Aí, ali é consequência da coisa. Né? E as pessoas só estão preocupadas em chegar lá. E não é isso.
Aí esse negócio também do, tipo assim, eu lembro muito isso, que eu via muito isso. Falava assim, não, você vai sair com a moça lá, você tem que fazer a moça... Então, essa obrigação. É a obrigação, que negócio... Não caramba, é obrigação. Então, exatamente. É bem isso mesmo. O sabichão é pôr no cão, E tipo, e nós era molecada, e tal, e eu ouvia os caras, mas, nossa, tipo, não vou dar conta, e aí? Né? Isso mesmo. Porque acredito que também, pra mulher também tem essa cobrança, assim, mas pro homem também tem, e às vezes... Fala, pô, cara, e a gente só fica ligada no da mulher, né? E tem cobranças assim, diferentes, mas que estão ali, né? É cobrança por todos os lados, né? Imagina. Então, o negócio é sempre ter essa conversa, mostrar um pro outro que gosta. Não adianta perguntar como que eu faço, como que eu chupo, como que eu sei, porque às vezes você vai aprender a chupar ali, mas a hora que você pegar é totalmente diferente. Né? Diferente. E olha, também tem pessoas que também têm uma sensibilidade que acaba não tendo, não querendo, né? Que também tem que entender o parceiro, né? Eu já lembrei de coisa, eu gosto do meu passado é bom pra caramba. Tinha um amigo nosso que não gostava da coisa, né? Daí, tipo, e é verdade mesmo, não é brincadeira. E quem tá assistindo aí sabe que eu tô falando. E ele não gostava da coisa. Daí, o que aconteceu? O pessoal, tipo, que obrigar o cara aí. Cara, foi uma experiência terrível. O cara saiu abaladíssimo, assim, não queria nem ter relacionamento com mulher mais, assim, tipo, que tentaram obrigar ele a ir lá. E, tipo, chegou lá, ele falou, não, e vai, e o cara quase que desistiu. Traumatizou o rapaz. Então, hoje ele está recuperado, mas assim, na época de... E você vê a cobrança da molecada. E a molecada querendo que o cara fizesse. Pressão, não, tem que ir lá, tem que fazer. O cara, não. E se não for assim, é porque você é isso, é porque... você é... Putz, você é... Nossa, é fogo. Você é gay, você é bichona, você não sei o quê. E o cara fala, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou gay, eu apenas não fico à vontade. Ainda mais com um monte de gente olhando. E o cara... Tipo, foi traumatizante a cena. E daí, tipo, a companheira também não favoreceu, falou, vai lá, põe esse negócio pra fora aí, vamos. Jesus. Sabe esse negócio assim, nossa, horrível, mas assim, hoje a gente dá risada, mas na época, cara, foi bullying com o cara. Mas foi bullying com o cara. Né? Tá vendo? Vocês ficam fazendo bullying com as pessoas aí. Eu tava lá, mas não fiz bullying, só tava assistindo. Eu estava lá como plateia assistindo só. Mas eu lembro desse episódio. Imagine fazer isso com uma menina. Então. Hoje tem essas comparações. Tem. Hoje a gente tá mais, né? Hoje tá tudo ligado também, interligado. Mas na época, nossa, achava que era a coisa mais linda do mundo. E não é, né, cara? É porque pro homem, né, sempre foi mais liberal esse negócio. Então, sim. As molecadas... Não, não, sabe o que nós fazíamos quando nós éramos molecada? Nossa, minha mulher, se ela assistir, ela vai matar eu contar isso, mas eu vou ter que contar. Nós íamos numa zona que tinha aqui e havia as mulheres tomar banho na piscina, pelada. Mas era molecada. Mas assim, era... E elas gostavam também, que elas ficavam exibidas lá na piscina. E você vê, não tinha problema. Não tinha. Então, aí que tá. Mas agora, hoje. Imagine se vai várias meninas ver os caras pelados lá, tomando banho de sol. Aí que tá. Não, mas pra gente na época era normal. Então, pra você ver quanto que a sexualidade pro homem, ela sempre foi mais aberta, acessível, né, Tipo, mais o conhecimento. moleque nasce, fala pro moleque, pintão roxo, machão, vai comer as menininhas. E a menina, na hora que nasce, alguém vai falar isso? Vai pegar todas agora, ai minha filha. Nossa, vai dar pra todo mundo, vai arregaçar. Essa vai bagaçar o mundo. Não vai, ninguém vai falar isso, então. E aí não que... Isso daí dá essa liberdade também, pro homem mexer no pirulito dele, isso, tem um conhecimento ali íntimo, né? Ali e tudo mais. A mulher não, a mulher que nojenta. Então, sujo. E até as mães também, acho que até hoje também é a criação. Um bloqueio que as mães têm também, falar, tipo, incentivar,
Até para falar de sexualidade entender com a criança. dentro da casa, né? Eu participei de um curso também, né, que fala sobre a sexualidade da infância, né, que essa minha professora maravilhosa, ela fala que você não é quando você vai falar com a criança, é agora. Tá. Sobre sexualidade. Para entender, né? Para entender sobre tudo. Então, sempre, qualquer oportunidade de falar, e não tendo oportunidade de falar. Então, a criança, ela porque a gente aprende na escola lá, doença venérea, essas coisas, Sim. né? Então, hoje, a gente tem que conversar com os filhos até para caso de abuso, para tudo isso daí. Que é muito importante, né? Você ter essa orientação para Orientar, que as crianças não tenham nenhum tipo de aqui pode, aqui não pode. Tipo, tem uns livrinhos, sinal vermelho, sinal que não verde, pode e tal. E a importância disso também, né? Sim. Até na prevenção e até a orientação dos pais com relação às crianças para que isso não aconteça Dá também. nome. Sim. Tem que porque você vê, a criança vai na escola e fala, meu tio come tudo, pega meu biscoito. Mas o que é biscoito? Ninguém sabe o que é biscoito. Então tem que tomar cuidado, tem que conversar com as crianças, tem que falar a verdade, o nome, e depois a criança coloca o nome que ela quiser, mas aquele é o nome. Tá. E sempre, né, falar a verdade para a criança. Nesse cuidado também, né? Porque então hoje está tendo essa oportunidade de poder abrir mais, né? Antigamente, imagina, você nem falava sobre isso. Não tinha, né? Não tinha. Imagina. Não tinha nada disso. A mãe falava, ia casar hoje, eu preciso conversar com você. No dia do casamento. Daqui a pouco você vai fazer isso. Você vai entrar lá, você vai entrar agora lá. Vai ser assim, vai você ser vai assim. ter que fazer assim e tudo mais. Caramba, né? Era assim. Não tinha informação nenhuma, né? E tem mãe que ainda é assim, não fala sobre isso. Mas alguém vai falar. Antes for você, que é a mãe que vai falar da forma correta. Principalmente com o adolescente, então, filho, tem o pornô e tal, tá aí, né? A criança tem 9 anos. Só que é o seguinte, aquilo que passa ali não é bem assim. Não é a realidade. Não é a realidade. Entendeu? Então é que nem se assistir o filme do Indiana Jones. Você vai lá... Do Superman, vai sair voando por aí, mas não queira pular de cima do preço. Então é isso. Então explicar para a criança, porque ela vai ter acesso. Hoje ou você fala ou o mundo vai falar. E a informação que vai vir é qual? É a pornografia ensinando o que é errado. Sim. E tudo mais. Então, né? E aí entra aí acaba tendo todos esses problemas que tem hoje. Então, graças a Deus aí tá abrindo mais esse leque aí para poder falar sobre sexualidade com mais autoridade também, e também podendo ensinar as pessoas. Autoridade, porque hoje tem estudos, né? Sim, que comprovam, que é baseado em evidências, e tudo mais. Certificação, o que a gente está falando, que você é comprovado cientificamente que, né, todo esse processo hoje em dia, esse autocuidado, essa explicação, como isso ajuda, né, a evitar muita coisa que a pessoa muitas vezes passou, que nem, de repente, num conhecimento de tudo isso aí que a gente está falando, de instrução, quantas pessoas não podem, com certeza, não sofrer nenhum tipo de abuso. Exatamente. Entender o que está... Peraí, o que está acontecendo? Está errado esse negócio aí. Então, a própria criança já vai, vou comunicar, vai falar. Às vezes a pessoa também pensa que tem algum problema e ela não tem. Né? Isso acaba gerando também, né? Porque tem muitas coisas que tem que normalizar, porque não é mitos, são mitos. Entendeu? Mitos. Que acaba causando um monte de problemas. Exatamente. E ainda bem que está aí a internet para quem sabe usar. Para conseguir trazer conteúdo como o de hoje, poxa, da gente conseguir trazer um papo legal, falar sobre sexualidade, falar sobre
a sua trajetória, que é maravilhosa. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, Ale, você tem que voltar. Vou voltar, vou trazer mais gente. A gente já tá batendo aqui 2 horas de conversa. Verdade. Tá de brinca. Não, 2 horas de conversa já, Nossa. poxa. Mas você promete que você vai voltar pra gente. Vou voltar, adorei, viu? Pô, curti pra Agradeço de caramba, coração. agradeço mesmo você estar aqui com a gente. E aqui a gente vai deixar o microfone, a câmera, tudo aberto pra você falar o que você quiser, fazer o que você quiser agora, ali. Agora é com você, minha amiga. Fique à vontade Deus nesse do podcast. céu, que eu Você é a vou dona falar? desse negócio Vai aqui. lá, Pelo amor de vai lá. Deus. Depois eu vou ler as mensagens do chat, que tem um monte de mensagem pra você também. Olha lá. Então, ó, eu nem sei o que falar. Pelo amor de Deus. Ó, a Gabi falou que ama, tá vendo aí, pessoal? Fabião entrou aqui, mandou boa noite pra gente. Já sou um parceiro. Os Padrinhos da Alegria, verdade, tem que falar do Padrinhos da Alegria. O pessoal tá fazendo um evento bem legal lá em Piracicaba, o Fábio, a galera lá também. O pessoal tá fazendo um evento bem legal lá, que arrecadação de brinquedos para a festa das crianças do dia 9 de outubro. Não vou conseguir estar aí com vocês, tá, Fabião? Mas vamos divulgar esse negócio e vamos ajudar também daqui, beleza? Rafa mandou aqui também. Meu Deus, não acredito. Olha lá. Maravilhosa, mulher perfeita. Fer, o microfone dela acho que estava abaixo do microfone, no comecinho. É bem no comecinho, mas depois eu ajustei aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Rosemary Negrinho, essa que você conhece, hein? É minha mãe. Lá. Essa é Linda da mamãe. Ai, tá que nem bebê. Tá vendo? Legal. Exatamente, ela posta real. O Fábio tá falando aqui. Ela é parceira da Priscila, da Pri lá também. Da Rara Beleza. Da Rara Beleza. Pri esteve com a gente aqui. Ele tava falando do microfone também, acho que o microfone tava baixo mesmo no comecinho. Aí ele falou aqui, a Gabi, vamos ver, extremamente fala sobre isso, importante. Acho que a gente estava falando aqui algum assunto que a gente falou, a gente abordou muito assunto. O Fábio falou aqui, eu admiro o seu crescimento pessoal e a maneira incrível com que você se dedica e o amor próprio. Você é um exemplo de força e resiliência, sempre buscando o melhor para si mesma e o amor pela sua família. Sim, isso é legal, sou hein? muito família mesmo. Obrigado aí também, Fabião, junto com a gente sempre. A Ale ganhou um prêmio de melhor influência de Piracicaba. Sério? É verdade. Nossa, Caramba. nem eu acreditei. Verdade, eu falei assim, imagina, primeiro que eu fui uma das indicadas, né? Eu falei assim, gente, meu Deus, como que eu fui indicada, né? Porque eu falo sobre, nossa, que loucura, mas eu vou. Tá. Aí fui, né? Aí cheguei lá, eu ganhei, eu falei, cara, eu não acredito. Eu falei, eu fiquei feliz pra caramba, porque... Tá. É um reconhecimento também. Eu até tentei falar no microfone, mas não consegui, mas enfim, a hora que o rapaz falou, eu falei assim, olha, mudou muita coisa em mim. Tá. Porque às vezes a gente tem tanta informação ruim, né, que vem pra gente, que a gente não acredita no nosso potencial, a gente, né, e eu falei assim, olha, às vezes, sabe, muita coisa mudou depois que eu fiz o Privacy OnlyFans, que eu até estava falando para você do negócio de, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me querer. Você vê, eu namorei, não teve nada disso daí de não aceitar, de rejeição, nada do tipo, né? Muito pelo contrário, nessa parte. E às vezes a gente fica apegado no que os outros pensam, o que os outros acham e tudo mais. Ou no que naquele subconsciente, tipo, vai acontecer, vai acontecer isso e tal. Que são os pensamentos, né? Esses pensamentos que acabam atrapalhando tanta coisa na gente, né? Eu até falo, você falou para mim deixar o microfone, você ia deixar o microfone liberado para mim. Sim. Uma vez a minha psicóloga falou uma coisa para mim, eu falei assim, eu tenho muitos pensamentos, mas muito, e eu tenho mesmo, fui até um psiquiatra, falei, olha doutor, o senhor me arruma um medicamento que eu pare de pensar, porque eu tô dormindo, eu tô pensando. Sério? Eu tô dormindo, olha, cada sonho cabuloso, aí eu acordo, eu tô pensando, eu sento na beirada da cama, eu fico pensando, eu não aguento mais pensar, mas é muito pensamento. E a minha psicóloga falou uma coisa que serve assim para bastante pessoas. Até falei para minha filha esse dia e que fica aqui, né, para as pessoas pensarem sobre isso, né? Os pensamentos, eles vão vir o tempo todo, não tem jeito, né? E são eles os nossos
os nossos inimigos, né? Tá. Porque ele vem todo contaminado de coisas, às vezes, que a gente escuta, né, que a gente acredita. Mas eles são como ônibus. Então, imagina que você está num ponto de ônibus e que vai passar vários ônibus ali escrito tal lugar, tal lugar, tal lugar. É assim os pensamentos. Eles vêm como esses ônibus. Se você entrar em cada um deles, imagine o tamanho da viagem que você vai fazer, e o quanto você não vai gastar até para voltar. Então, deixa eles passarem. Você até vê eles passando, mas tenta, porque é difícil. É difícil. Olha, lidar com os pensamentos, lidar com as nossas emoções, é muito difícil. Muito. Verdade. Mas a gente tem que aprender e fazer isso daí. Olha como se fosse ônibus. Deixa aí. Deixa aí. Pega aquele que te leva para o rumo certo. É isso. Maravilhoso. Isso é bom demais, né? É. Ale, obrigado. Obrigado. Muito feliz de ter você com a gente aqui. Você prometeu que vai voltar, hein? Tá gravado. Vou voltar. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí também, a galera que participou, filho. a galera que curtiu, você que vai assistir depois também no nosso... Eu sempre aponto pra cá porque minha câmera ficava aqui, agora eu mudei a câmera de lugar. Então, obrigado você que ficou com a gente aí, muito feliz, agradeço muito a Ale, agradeço todo o pessoal também aqui da Nova São Pedro, nossos patrocinadores de sempre que estão aqui junto com a gente, fazendo com que nossos episódios cheguem até vocês aí na sua casa. Se você quiser também entrar em contato com a gente para ser um patrocinador desse podcast, entre em contato, faz aí a sua parte, vai ser bacana, beleza? A gente volta na próxima semana e a gente vai estar recebendo aqui mais convidados na terça, na quarta-feira. Vai ser um prazer imenso poder dividir e compartilhar com você histórias como a da nossa convidada de hoje aqui, que, 2 horas de papo e há mais 2 horas e não acabava o negócio aqui, meu Deus. Agora a gente vai lá para a Padaria Oficina do Pão, claro. Tava aquele lanche maravilhoso, né, que eles prepararam com todo carinho pra gente. Fique com Deus, obrigado pelo carinho e audiência de todo mundo. A gente volta na próxima semana aqui no podcast da Nova. Claro, sempre trazendo convidados especialíssimos como esse, como a nossa querida amiga Ale de hoje. Obrigado, gente. Valeu, fiquem com Deus. Obrigado, Ale. Obrigada, beijo. Valeu. Tchau, gente. Beijo grande. Tchau. Acesse www.novasampedro.com.br. Padaria Oficina do Pão, com pães quentinhos, sempre pronto para atender você. Deliciosos doces, salgados e nossa famosa pizza, vários sabores. Venha nos visitar na Avenida das Saudades, 288. Telefone 19-3483-1776. Aberto de segunda a sábado, das 6 às 22 horas e aos domingos, das 6 às 13 horas e depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Toda terça-feira, podcast da Nova, às 20 horas. Se inscreva no nosso canal youtube.com/Nova São Pedro Web. Toda terça, um episódio inédito do podcast da Nova. Quer economizar na compra de produtos de limpeza? Venha para a Gota Brilhante. Aqui você encontra os melhores preços com os produtos de qualidade. Trabalhamos também com a linha descartável, linha automotiva e produtos para piscina. Venha para a Gota Brilhante, a sua casa merece. Avenida Getúlio Vargas, 1119, São Pedro. Telefone 19 99753 1198. 19 99753 1198. Siga a gente no Instagram, @gota.brilhante. Gota Brilhante, produtos de limpeza. A sua casa merece. Venha fazer parte da Nova